Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Harry Potter, Professor de Runas. Capítulo 561. Uma conversa entre homens. O Natal chegou e passou como sempre. A escola está deserta e silenciosa. Félix atribuiu isso às atualizações diárias nos jornais, que serviram como um lembrete aos alunos de que há um Lorde das Trevas à espreita fora dos pacíficos terrenos da escola. É por isso que eles ficam cada vez mais ansiosos para estar com suas famílias no Natal. Não é tão ruim assim, disse a professora McGonagall. Durante a última guerra as pessoas estavam sempre nervosas e tomavam decisões rapidamente sem qualquer consideração pelo futuro. Como casar assim que se formam, e casais jovens fugindo juntos e fugindo para o exterior. Aconteciam com bastante frequência. A professora McGonagall parecia um tanto desaprovadora. A 2 assentos de distância, a professora de astronomia sinistra descrevia em detalhes um eclipse solar espetacular que ela tinha visto, e Trelawney, que estava em silêncio, olhou para ela pensativamente. No verão passado, eu vi com meu olho interior a existência de sombras misteriosas em Júpiter, o que pode corresponder ao que está acontecendo agora. Lamento muito não ter avisado com antecedência, mas peguei um forte resfriado então. A implicação em suas palavras era tão óbvia que os outros à mesa olharam para ela. A professora sinistra perguntou com interesse: "Você está falando sobre o fenômeno astronômico envolvendo o impacto de um cometa atingindo Júpiter?" Observei do início ao fim. Começou com uma grande explosão e depois espalhou uma enorme nuvem de poeira escura que durou por meses. Trelawney agarrou o colar adornado com contas em volta do pescoço. Bem, provavelmente não estamos falando da mesma coisa, você sabe. Pessoas com olho interior não veem as coisas da mesma forma que pessoas normais? Félix olhou de soslaio e depois virou a cabeça com bastante firmeza. Mutar. A professora sinistra estalou os lábios e disse, e mergulhou em fatiar a torta de carne em seu prato. Dumbledore também desviou o olhar e voltou à conversa entre os professores Burbage e Sprout. Mal posso esperar para ver os últimos desenvolvimentos, Charity. Devo dizer que este tipo de pesquisa é muito interessante e, crucialmente, não há muito risco envolvido. Sim, Pomona me ajudou muito. Professor Burbage disse com um arroto. A professora Sprout serviu-lhe uma taça de vinho com um sorriso. Onde está Sirius? O professor Flitwick olhou em volta. Ele foi para casa nas férias com o afilhado. Félix disse. Você quer dizer Potter? Tenho dificuldade em associá-lo à palavra pai. Provavelmente porque ele deixou essa impressão antes. Mas devo dizer que ele é um professor qualificado. Muito melhor do que eu, esperado. O professor Flitwick bufou sentimentalmente, portanto o grunhido suave e desdenhoso de Snape não foi ouvido. Félix pensou sobre isso, fosse o desempenho escolar que ele havia perguntado à mulher gorda ou mais flagrante, Comensal da Morte número 1 e o primeiro fugitivo de Azkaban. Ambos tinham um perfil mais elevado do que o título de professor Black. Mas Sirius estava se saindo muito bem agora como professor. Enquanto o vento frio uivava, o fogo rugia na antiga mansão de Black. Sirius, que acabará de ser elogiado mentalmente por Félix por sua solidez, está atualmente sendo repreendido, enquanto a senhora Weasley levanta a cintura e seu corpo baixo e esguio explode com grande energia, sem dizer uma palavra, desaparecendo sem deixar rastros. Faça você sabe como estávamos preocupados, pensando que você tinha sido levado por você sabe quem, o que realmente não é a pior coisa que poderia ter acontecido. Ela bufou, e você levou Harry sabendo disso? Sirius inclinou-se indiferentemente no sofá, sua mão direita pendurada fora da vista da senhora Weasley, enquanto ele brincava com uma peça de xadrez trouxa escondida entre a abertura na parede de pedra. Harry ficou de lado, sem ousar respirar. A senhora Weasley estava gritando há meia hora, e no meio do caminho Gina, Rony, Lupin e Tonks apareceram na porta, mas ninguém teve coragem de impedir a ainda furiosa senhora Weasley. Só quando o Sr. Weasley voltou é que ela se lembrou que ainda havia ensopado de carne na panela e correu para a cozinha. Por favor, faça algo sério pelo menos uma vez. Ela gritou para Gina e Ron, que estavam no topo da escada. Sirius, que apenas parecia abatido, parou o que estava fazendo e aguçou os ouvidos, e quando os passos cessaram, ele pulou do sofá e fez uma careta em direção à escada. Gina assistiu incrédula. Não dê ouvidos a ela, Harry, um homem precisa experimentar um pouco de aventura, sem falar que irei avançar se algo acontecer. Ele piscou para Harry e subiu as escadas. Ron repetidamente certificou-se de que sua mãe realmente havia ido embora e foi até Harry e perguntou, onde você esteve? Para visitar o túmulo. Harry sussurrou entre dentes. Ron abriu a boca e finalmente deu um tapinha no ombro de Harry sem dizer uma palavra. Não pense nisso. Deixe-me mostrar uma coisa legal. Enquanto você estava fora, Ginny perguntou muito a Tonks sobre o programa de treinamento de aurores, e achamos que algumas coisas funcionariam perfeitamente bem no Frontline Lookout. Harry olhou para cima com interesse. Vou ver antes do jantar. É no quarto da Ginny? Ele olhou para a escada. Ginny havia desaparecido em algum momento. Dando alguns passos à frente, ele encontrou Ron olhando para ele de forma estranha. Estou avisando, se você planeja fazer alguma coisa com Ginny, eu nunca vou deixar, ele afirmou em voz baixa, como se estivesse construindo essa frase em sua cabeça há anos. O queixo de Harry caiu como poderia. A conversa entre eles foi interrompida inesperadamente quando a senhora Weasley colocou a cabeça para fora da porta. O jantar está pronto, crianças, vão lavar as mãos. Onde está Ginny? Harry e Ron recuaram ao mesmo tempo, deixando a conversa anterior para trás. Ela não foi procurar por você? Ron murmurou. Cada um de vocês é um pé no saco. A voz da senhora Weasley sumiu.
Mansão Malfoy. Draco Malfoy estava sentado à mesa de jantar elaboradamente decorada, um fogo crepitante queimando na lareira dourada ornamentada enquanto ele tilintava seu prato de prata. Draco, tenha cuidado com seus modos. Narcisa disse, se você terminar de comer, pode olhar embaixo da árvore de Natal. Alguns de seus idosos trouxeram presentes enquanto você estava cochilando. Draco lambeu os lábios e sentou-se ereto, enquanto olhava para Lucius e dizia, eu tenho algo que quero falar com você. Aconteceu alguma coisa na escola? Lucius largou o garfo lentamente e limpou a boca, depois pegou a taça sem pressa. Não, Draco disse, respirando pesadamente. Então, o que é? Lady Malfoy olhou para o filho sem acreditar. Ela tinha a pele clara, com maçãs do rosto ligeiramente salientes, o que a fazia parecer um pouco vil à primeira vista. Sem responder à pergunta de sua mãe, Draco olhou para Lucius e gaguejou. Pai, quero falar com você a sós, uma conversa entre homens. Lucius e Narcissa trocaram um olhar estranho. Então, você acha que pode assumir a responsabilidade? Lucius largou a taça e limpou a boca com o veludo branco limpo novamente, e reposicionou a coluna contra o encosto da cadeira, enquanto olhava diretamente para o filho. Draco. A voz de Narcissa continha um aviso claro. Eu penso que sim. Draco disse teimosamente. Muito bem, muito bem. Lucius baixou a voz, venha comigo. Draco saltou da cadeira rapidamente. Traga sua varinha. Lúcio disse friamente. A expressão no rosto de Draco congelou. O dia seguinte amanheceu lindo e Félix apareceu bem cedo no beco diagonal. Estes são. Lupin observou maravilhado enquanto ele tirava um rolo de pergaminho. Um plano e informações sobre alguns abortos. Félix explicou, alguns dos endereços podem ser antigos e não há problema se você não conseguir encontrá-los. Lupin desdobrou os planos primeiro, seus lábios tremeram ao ler a impressão verde escura, e sua expressão gradualmente ficou séria. A varinha exclusiva que permite aos abortos lançarem feitiços, o princípio por trás dela é a frequência mágica, não é? Bastante diferente para cada pessoa? Isso mesmo. A chamada frequência mágica é na verdade uma medida precisa da flutuação do poder mágico, e o poder mágico de cada mago tem uma diferença sutil, que é a nossa característica única, o feitiço pela frequência mágica. E na realidade? Lupin perguntou com tato. Na realidade é mais complicado. Se o seu controle da magia for forte o suficiente e você estiver determinado a ocultá-lo, é inteiramente possível alterar a frequência da sua magia. Félix disse em tom evasivo, mas é preciso reconhecer que tal processo é difícil, muito difícil. É justamente por esse fato que Félix conseguiu criar a varinha exclusiva, porque esta varinha só pode reconhecer um poder mágico específico. Se os estrangeiros quisessem imitá-lo, teriam que confiar inteiramente na sorte e existe a possibilidade de não obterem nenhum resultado, mesmo que tentassem dezenas de milhares de vezes. Lupin olhou para Félix e sentiu que seu sorriso era bastante astuto. Ele abaixou a cabeça e continuou a examinar os planos. Ontem Sirius trouxe Harry para Godric's Hollow. Ele disse enquanto lia. Sem problemas, certo? Félix perguntou. Por problema ele se referia a Voldemort, cujo esconderijo não foi encontrado em lugar nenhum. Não, eles foram e voltaram rápido, não ficaram muito tempo. Lupin sorriu, ainda levei uma boa bronca de Molly, mas acho que foi uma lição que ele merecia. Não precisa apressar esse plano, certo? Félix acenou com a cabeça levemente. Vamos começar primeiro com as pessoas estabelecidas no mundo mágico, não faça muito barulho. Lupin pensou cuidadosamente por um momento. Félix, você não precisa focar totalmente nos abortos. Alguns bruxos são realmente muito ruins em lançar feitiços. Você quer dizer, poderíamos anunciar nos jornais algo como um curso por correspondência de lançamento rápido de feitiços, ou algo assim. Lupin deu um olhar reminiscente. Eu vivi desse trabalho por um tempo, foi uma época realmente fácil. Tudo o que eu precisava fazer era escrever cartas todos os dias. E só ocasionalmente recebo clientes na minha porta. Aperfeiçoei minhas habilidades de ensino. Infelizmente não durou muito. O assunto chegou a um fim abrupto e Félix achou que o que se seguiria não seria muito animador. Lupin pegou sua pena e inclinou a cabeça para refletir sobre o texto do anúncio, com um olhar sério que Félix não suportou perturbar. Ele andou pelo escritório de Lupin, analisando mentalmente o posicionamento dos abortos. De acordo com a expectativa de Félix, quando a poeira baixasse e a comunidade bruxa se tornasse pública, os dois lados inevitavelmente entrariam em uma troca mais substantiva. Mas essa troca certamente não seria completamente relaxada e irrestrita, e não seria um cenário onde bruxos pudessem voar por todos os lados. É quando alguém precisará viajar entre a sociedade bruxa e a sociedade trouxa. É melhor estar envolvido em ambos os lados para funcionar como uma ponte de comunicação, mas novamente há uma distinção entre pontes. Na mente de Félix, jovens bruxos de famílias trouxas, incluindo sangues puros dispostos a embarcar no novo navio bruxo, representavam a futura espinha dorsal do mundo bruxo, mas eles essencialmente teriam que permanecer no mundo bruxo no final. É improvável que sirvam como uma janela direta para o mundo exterior, apresentando o mundo mágico ao mundo exterior e vice-versa. Isso seria, sem dúvida, um desperdício. Mas é absolutamente necessário ter algumas janelas de comunicação entre os dois lados nos primeiros dias da abertura. As alternativas que Félix tinha em mente para esse papel são os abortos e os parentes de jovens bruxos de famílias trouxas. Essas pessoas sabiam da existência da magia desde cedo e ocasionalmente a vivenciavam em primeira mão. Ou pelo menos a maioria dos pais dos jovens bruxos teve a experiência de acompanhar seus filhos ao beco diagonal para comprar livros. Seria improvável que eles fossem capazes de se dedicar à magia, mas a nova era certamente daria origem a muitas novas profissões, e algumas delas seriam adequadas para eles. Félix expandiu sua imaginação. Antes de tudo, seriam necessários guias turísticos.
Eles poderiam guiar bruxos a museus de ciência e tecnologia, ou guiar pessoas comuns para experimentar o mundo mágico em uma viagem de um dia. Além disso, haveria escritores da nova era que usariam a perspectiva de pessoas comuns, ou a perspectiva de abortos e um parente de um bruxo, para retratar como é ver o mundo mágico e desvendar os mistérios da magia. Os benefícios são óbvios, a estranheza é um terreno fértil para a suspeita, e a única maneira de preencher a lacuna é compreender. E claro, há também os comerciantes que vendem poções, comida e histórias em quadrinhos em movimento. Essas coisas sempre precisam ser administradas por alguém, e é difícil conseguir que bruxos façam negócios baseados em libras, depois de uma vida inteira calculando que um galeão equivale a 17 foices e um foice equivale a 29 nuques. Félix calcula que um bom número de bruxos não consegue descobrir o número decimal. Mas se os pais dos jovens bruxos estiverem dispostos a fazê-lo, Félix ficará feliz em ver isso. Ele, por exemplo, pensava favoravelmente nos pais de Justin Finn Fletchley, com quem havia contatado. A única coisa que preocupa Félix é a mentalidade dos abortos. Ele podia sentir intuitivamente a ambivalência entre desejo e ódio em Filch. Para ele, não importava quem governava o mundo bruxo ou quantas pessoas morreram nas guerras bruxas, ou ele ficaria ainda mais feliz com mais mortes. As únicas pessoas que Filch podia aceitar eram aquelas que o ajudaram, como a Sra. Oak. Félix nem tem certeza se conta como um. A mentalidade do grupo marginal de aborto se refletiu em Filch e é bastante representativa. É claro que outros provavelmente não seriam tão radicais quanto Filch. Na maioria dos casos, uma vez que os filhos de famílias bruxas fossem confirmados como aborto, eles seriam enviados para a escola trouxa mais cedo. Filch não foi por causa da guerra, e essas pessoas cresceriam com um envolvimento mínimo com a comunidade bruxa. Tal como o pai da Mafalda, casou-se e teve filhos como pessoas normais, e teria passado a vida a fingir que o mundo bruxo não existia se não fosse pelo facto da sua filha ser uma bruxa. Então Filch é um exemplo ou um exemplo bastante extremo. Afinal, nem todos os abortos têm a oportunidade de ver centenas de pequenos bruxos saltando na sua frente assim que abrem os olhos. Félix casualmente pegou uma cópia do Código de Conduta do Lobisomem na mesa e percebeu que Lupin o estava folheando com tanta frequência ultimamente que até os cantos estavam desgastados. Ele abriu o livro e as páginas automaticamente se acomodaram em uma página específica no meio. Não, Félix. Lupin gritou em pânico ao alcançá-lo e acabou arrancando o livro da mão de Félix ao empurrá-lo com muita força. Uma fotografia flutuou do livro do Código de Conduta do Lobisomem e caiu no chão. A foto mostrava a mulher com cabelo rosa curto e visível piscando maliciosamente para ele. Félix congelou por um momento. Oh, desculpe, eu não vi nada. Ele se virou e sem surpresa ouviu um ranger de dentes. Ainda bem que Lupin não tinha corrido para mordê-lo. E depois de um intervalo de 10 segundos, ele se virou e Lupin havia limpado a cena e ofegante em sua cadeira. Não diga nada. Lupin disse sem entusiasmo, sua voz rouca enquanto enterrava o rosto nas mãos. Eu acho que Tonks é bastante, não diga uma palavra. Lupin disse bruscamente, seu peito arfando violentamente. Félix afastou sua expressão brincalhona enquanto balançava a cabeça silenciosamente. Todo mundo tem um nó no coração. Saindo do castelo da espada, Félix puxou um espelho de comunicação e disse ao homem nele, dê-me a localização de Greybook. Uma voz disfarçada e estridente soou do outro lado. Oh, ele está escondido longe, e provavelmente não na Inglaterra agora. Então você também não está na Inglaterra? Félix brincou preguiçosamente. Não é como se eu estivesse saindo com ele. O cara provavelmente está escondido em uma caverna em algum país qualquer, com um bando de lobisomens ao redor dele. O homem exclamou aborrecido. Reconciliação exige sinceridade, lembra? Foi você quem tomou a iniciativa de me encontrar. Félix lembrou. Um suspiro violento foi ouvido no espelho, como se o outro homem lutasse para conter sua raiva. Félix esperou um momento e disse calmamente, dê-me aquele homem ou sua localização, não me importa o que você faça, mas se você fizer isso, esqueceremos nossa rivalidade. Shafik. Capítulo 562 Snape suspeito. Depois do Natal, os dias na antiga mansão de Black foram cheios de tédio. Harry, Ron e Ginny estavam fazendo suas tarefas na mesa da sala de jantar e a cada meia hora, Monstro trazia um bule fumegante de chá. Obrigado, mas eu realmente não posso mais beber. O rosto de Ron ficou vermelho enquanto ele o segurava e logo depois ele se abaixou e correu escada acima para usar o banheiro. Parecia nojento para Gina. Ela pegou o bule com um gesto delicado e serviu-se de uma xícara de chá, e levou a xícara aos lábios, tomando um gole muito elegante antes de gentilmente colocar a xícara na mesa de jantar e erguer os olhos para encontrar Harry franzindo a testa enquanto ponderava sobre sua situação. Trabalho da aula de poções, ela imediatamente bufou e folheou as páginas em voz alta. Rony voltou. Snape ainda está no escritório. Ele disse brevemente. Harry sabia o que ele queria dizer. Snape começou a vir regularmente no dia seguinte ao Natal, e foi um pouco estranho como ele apareceu na sede da Ordem da Fênix 3 dias seguidos em um horário em que os membros da Ordem estavam todos ocupados. Veja pelo lado positivo, talvez ele esteja apenas cobiçando a coleção de livros da família Black. Rony disse. Eu o vi ontem à noite. Ginny disse incisivamente e Harry e Rony imediatamente viraram suas cabeças. Eu estava indo para a cozinha tomar um pouco de água e o vi deslizar pelas escadas como um fantasma, sem fazer barulho. Harry e Ron se entreolharam, isso deixou ainda mais desconfiado. Ele está procurando alguma coisa? Talvez tentando decifrar a magia de proteção da Ordem da Fênix. Não seja bobo, este lugar está sob o feitiço Fidelius e ninguém pode forçar Dumbledore a revelar o segredo. Por que não escrevemos para Hermione? Ela conhece um pouco de magia sorrateira. Ginny sugeriu enquanto se levantava. Boa ideia.
Nos dias seguintes, Harry e Ron discutiram o que Snape planejava fazer enquanto esperavam ansiosamente pela resposta de Hermione. Demorou quase uma semana para eles perceberem que a velha mansão Black está protegida por camadas de magia e Edwiges não conseguiu encontrar o caminho de volta. Harry saiu na hora do almoço e trouxe Edwiges, que estava vagando pelo largo Grimmauld há dias. Edwiges bicou com raiva as orelhas e os dedos de Harry enquanto Harry continuava se desculpando, e somente quando ela desabafou o suficiente ela deixou cair um envelope volumoso no topo da cabeça de Harry. A carta de Hermione era longa. Mamãe, papai e eu estamos na Suíça e é muito pacífico aqui, sem qualquer sinal de guerra. Eu os convenci a ficarem aqui por 1 ano e meio, mas eles discordaram veementemente e me forçaram a prometer escrever-lhes uma carta toda semana. Ensinei-lhes manualmente como assinar o Profeta Diário e as novas soluções para a revista Rune, e embora não conseguissem ler esta última, conseguiram encontrar meu nome nela. Eles também estavam interessados em O Pasquim, o que felizmente desencorajei com o tempo, pois não quero que me perguntem o que é uma torta de Goblin em uma carta. Para suas perguntas conheço alguns truques, mas não tenho certeza se funcionarão com o professor Snape. Recomendo alguns métodos que os trouxas usam, que me inspirei em um romance policial que papai estava lendo recentemente. Você pode colocar uma mecha de cabelo no espaço entre o livro e se alguém abrir, o cabelo vai cair. Outros dos métodos estão incluídos no final. O que você acha? Colocando a carta de lado, Harry perguntou a Ron e Ginny. Use esse método trouxa. Ron e Ginny disseram em uníssono. Harry não se opôs, aparentemente ele também tinha pouca fé em suas chances de passar por Snape usando magia. À noite, 2 dias antes do início das aulas, Harry subiu para chamar Sirius para jantar. Na escada do 4º andar, Harry viu Sirius encostado no batente da porta, e quando estava prestes a dizer olá, percebeu que Sirius estava de frente para a sala, enquanto mexia preguiçosamente em sua varinha conversando com alguém lá dentro. Harry deu alguns passos mais perto e a voz ficou clara. O tom de Sirius era hostil. Diga-me, como você acabou no meu quarto? Com quem ele estava falando? A pergunta simplesmente surgiu na cabeça de Harry e no segundo seguinte ele sabia a resposta quando uma voz lenta disse: naturalmente tenho algo para procurar por você. Por que você está fazendo essa pergunta? Pareço que estou perdido ou algo. É o Snape. A respiração de Harry ficou presa e seu coração disparou. Ele prendeu a respiração. As ações de Snape tinham sido tão suspeitas ultimamente, e ele queria desesperadamente saber por quê. Sim, bem, Sirius semicerrou os olhos enquanto olhava ao redor da sala. Achei que alguém tivesse entrado furtivamente no meu quarto para procurar algo. Procurar algo? A voz gelada de Snape disse com um intenso desprezo em seu tom, e Harry quase podia imaginar seus lábios finos franzindo-se como uma cobra prestes a vomitar veneno. Oh, você quer dizer as fotos de biquínis postadas na parede? Sirius, que estava levantando uma sobrancelha para Snape, enrijeceu e lambeu os lábios. O que você disse? Devo dizer que você tem um gosto único e muita coragem. A voz zombeteira de Snape foi ouvida e Sirius ficou vermelho. Essa é uma foto antiga. Ele rosnou em voz baixa. Não querendo ouvir mais nada, Harry recuou, quando Snape apareceu de repente na porta, passando por Sirius que estava no caminho, e ficou surpreso ao ver Harry que estava na ponta dos pés para trás. Esse momento foi totalmente estranho. Alguns segundos pareceram séculos. Harry congelou no lugar quando um sorriso de escárnio surgiu nos cantos da boca de Snape. Parece que alguém descobriu seu segredinho, Sirius. Você o obliviaria? Ele se afastou com passos largos. Harry se virou lentamente para descer as escadas. Pare. Sirius disse com uma careta e Harry gaguejou. Eu não ouvi nada. Sirius não pôde evitar xingar em voz baixa, sem ter certeza de quem ele estava xingando. Siga-me. Harry entrou na sala com uma grande explosão de coragem. Ele nunca havia entrado formalmente neste quarto antes, no máximo batendo na porta para chamar Sirius para jantar e vislumbrando vagamente a grande cama esculpida e as cortinas de veludo sobre a cama. Foi só quando Harry entrou é que percebeu que o quarto era espaçoso e bonito. Sirius sentou-se na cama bufando e apontou para a parede atrás de Harry. Veja por si mesmo. Harry lentamente virou a cabeça, esperando ver algumas fotos estranhas. O que ele viu? Harry notou primeiro as bandeiras da Grifinória em ambos os lados da parede de cetim prateado. Elas serviam como base para toda a parede de fotos, permitindo dizer rapidamente de qual casa o dono do quarto veio. Harry aplaudiu secretamente. Então ele não pôde deixar de notar a parede cheia de adesivos e fotografias, e Harry piscou. Não era bem o que ele esperava. Havia muitas fotos de motos trouxas coladas neles, apenas algumas delas sendo de biquíni. Fotos como Snape as chamava, os sorrisos desbotados das garotas congelados nas fotos amareladas. Elas não se moviam, aparentemente cortadas de um pôster de filme trouxa. Isso tinha sido colado na parede quando Sirius estava na escola, o que Harry percebeu, e ao mesmo tempo ele teve que admitir que Snape estava certo sobre uma coisa. Sirius tinha muita coragem. Além dessas, também há muitas fotos de bruxos na parede. Harry primeiro ficou surpreso e depois com uma ponta de desconforto, ele finalmente soube onde estava escondido o conjunto de fotos que Sirius obteve dos irmãos Creevey. Existem dezenas de Harry Potter piscando para ele. Harry não tinha certeza do que sentia mais por dentro, vergonha ou comoção. Seus olhos estavam levemente doloridos e levou alguns momentos para identificar algumas fotos diferentes. Uma foto de 4 estudantes de Hogwarts de braços dados. Harry olhou para a foto de seu pai, Sirius, Lupin e, claro, Peter Pettigrew, cada um deles sorrindo feliz para a câmera.
E então há uma foto de Sirius com o jovem em seu ombro, que Harry reconhece como Regulus, nenhum dos dois muito velho quando a foto foi tirada, e Sirius ainda não havia fugido de casa. A última foto, a respiração de Harry congelou, mostrava um bebê de cabelos escuros voando para cima e para baixo em uma pequena vassoura, rindo e sorrindo, e duas pernas de um homem adulto seguiam. Esse deve ser o pai dele, James Potter. Lily me enviou pelo correio naquela época, consegui encontrá-lo quando estava limpando a casa. Sirius disse, apontando para a foto do bebê, estava escondida no manual de conserto da minha moto e quase joguei fora. Harry permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Tenho mais algumas cartas aqui de James e Lily. Sirius gaguejou. Tenho hesitado se você iria querer ou não. Claro que eu faço. Harry disse imediatamente, olhando para Sirius com uma expressão de expectativa no rosto. Sirius sorriu. Provavelmente não é exatamente o que você está esperando. Conversamos principalmente sobre a guerra naquela época, exceto sua mãe Lily. Ela sempre teve uma grande paixão pela vida. Ele murmurou, e quando terminou ele parou por um momento antes de se levantar da cama e abriu a gaveta da mesinha de cabeceira, tirando dela uma pilha de cartas. Harry olhou avidamente para os traços de tinta um tanto desbotados, perguntando-se como não havia pensado nisso antes. Mas então lhe ocorreu que ele nunca pareceu ter o hábito de guardar as cartas de Ron e Hermione. Ele decidiu mudar isso imediatamente, começando agora. Você está com a capa de invisibilidade de James? Sirius perguntou abruptamente. O quê? Ah, sim, o diretor Dumbledore me deu no meu primeiro ano. Harry respondeu, sem saber por que Sirius estava fazendo essa pergunta, toda sua atenção voltada para as cartas. Ele viu uma linha de bela caligrafia, provavelmente escrita por sua mãe. Ele a segurou impacientemente na mão, desejando poder sentir o calor do corpo da pessoa que escrevia a carta. Sirius parou de falar e pareceu mal-humorado. Ele acenou com a mão e Harry saiu. De repente ele se virou na porta bem. Sirius, eu queria dizer que você tem bom gosto. Sem esperar pela resposta de Sirius, ele saiu apressadamente. Capítulo 563 Criaturas Mágicas no Ártico. Enquanto isso, Félix está criando uma casa no Ártico gelado e Valen está escondido sob seu grosso chapéu de pele de dragão, sentindo-se desconfortável por ver apenas geleiras infinitas. Félix teve uma semana bastante produtiva. Após o jantar de Natal, ele passou o dia concentrado nos assuntos da empresa antes de ir até a casa de campo de Newt, onde foi recebido pelo casal Scamander, a esposa de Newt, Tina Scamander, uma senhora gentil e séria que depois de saber que ele estava planejando uma curta viagem, preparou cuidadosamente para Félix uma caixa com 12 variedades de cachorro-quente. Querido, você também pode fazer uma torta de maçã como sobremesa, disse Newt. Sempre tenho dificuldade em entender o calor, Tina disse enquanto olhava para ele. Nos 3 dias seguintes, Félix seguiu as instruções de Newt, viajando para todos os santuários de criaturas mágicas ao redor do mundo, coletando os dados das criaturas mágicas que ele tinha em mente, e conforme a última semana das férias se aproximava, ele chegou ao norte, Paul, um lugar que ele menos conhecia. Uma criatura mágica que pode se dividir? Newt perguntou. Meu corpo de memória lhe disse isso? Francamente, não sei se foi uma ilusão, mas uma vez vi uma no extremo norte do mundo, que é uma combinação de furão da neve, raposa e um lobo. Eles se dividem durante a caça como os matagotes que guardam os locais importantes do Ministério da Magia francês, embora sejam totalmente diferentes porque os matagotes não são uma criatura, mas um ser espiritual. Félix estava muito curioso sobre esta criatura mágica. Ele deve admitir que ficou intrigado quando ouviu falar disso pela primeira vez na sala de aula 7. Apesar de saber que a poção líquida da sorte é inútil, ele ainda usou o que restava de seu estoque e começou sua busca sem fim. Suas vantagens residem em sua excelente mobilidade devido à aparição e em seus olhos que podem discernir magia. Mas o Ártico é demasiado vasto, tão desesperadamente vasto que ele só consegue traçar um círculo para fora com base na localização geral fornecida por Newt. Felizmente, ele encontrou uma joia bastante preciosa no mercado negro das Américas, uma joia de uma serpente chifruda que é endêmica daquela região. E a joia em sua testa concede tanto a invisibilidade quanto a habilidade de voar, que Félix teceu em um tapete, permitindo-lhe flutuar sem qualquer peso. O próprio Félix pode voar, mas isso requer muito poder mágico e ele raramente o usa, a menos que seja para a batalha. Em comparação, Voldemort fez com que parecesse fácil, e Félix se perguntou se ele havia dissecado uma serpente chifruda e transplantado sua linhagem em seu próprio corpo, ou, claro, poderia ter sido uma dobra Leti. Faltam 2 dias, se não conseguirmos encontrar até então voltaremos. Félix disse, e logo a casa feita de gelo foi construída. Após entrar nela, ele ampliou o interior lançando feitiço de extensão indetectável e criou uma lareira em seu interior. Foi quando Valen pulou do chapéu. Você não se divertiu com aquelas lontras ontem? Kiki. O pingente termostático não funciona? Bem, você já o usa há muito tempo. Quando voltarmos, farei um para você, deixa pra lá, vamos comprar um. Félix puxou o cobertor grosso e a panela de ferro do ringue, enquanto virava a cabeça para olhar para Valen e dizia hesitante. Você prefere grelhar peixe ou sopa? Além disso, temos muitos cachorros quentes também. Valen engasgou 2 vezes. Um pouco gorduroso? Que exigente. Félix estalou os lábios. No final, ele também não tocou nos cachorros quentes. Já estava farto daqueles 2 dias na floresta brasileira. No dia seguinte, Félix estava sentado em seu tapete voador, olhando para baixo, a milhares de metros de altura, com intermináveis icebergs ondulantes abaixo dele. O tapete poderia voar ainda mais alto, mas a perspectiva mágica de Félix não conseguiria acompanhar se eles subissem ainda mais. Valen encostou-se em suas costas, jogando alegremente um mini-jogo. O jogo veio do clube de pintura mágica da escola. Quando o clube estava pensando em qual tema usar como material para uma pintura mágica interativa, Valen apareceu em um momento crucial.
Ela não apenas forneceu a inspiração principal, mas também incluiu uma quantia substancial de financiamento. O resultado foi um minijogo de pintura mágica chamado Brave Warrior, com Nifler no papel principal. Depois de passar algum tempo, matando Valen tirou uma nova pintura mágica do bolso, e Nifler, no meio da pintura que esperava ansiosamente na beira do nível, pulou para outra, armado com uma versão deluxe de seu exclusivo varinha e partiu para desafiar o novo nível. Por outro lado, Félix fez uma nova descoberta. Uma criatura com pelo branco como a neve movendo-se agilmente pela terra branca, e seguindo seu caminho, Félix encontrou um ninho de coelhos árticos em fuga frenética. A criatura realmente parece uma combinação de raposa do Ártico e lobo do Ártico, conforme descrito por Nelt, embora muito menor, parecendo do tamanho de um furão. O principal é que Félix viu magia fluindo rapidamente nesta criatura. Ter magia significava que esta é uma criatura mágica. Enquanto Félix flutuava 200 ou 300 pés acima do ar, a criatura mágica branca como a neve, que ignorava os olhos do homem misterioso acima, moveu-se o mais rápido que pôde, mas o coelho ártico não foi mais lento e dirigiu com bastante agilidade. Esta criatura mágica saltou alto ao se aproximar do coelho do Ártico, e separando uma entidade idêntica de seu corpo ao atingir o pico que poderia alcançar com o salto. As duas sombras brancas cruzaram a neve, com suas mentes conectadas enquanto cooperavam perfeitamente, e pegou um coelho azarado em um piscar de olhos. Félix observou enquanto ele descia, mentalmente estalado de espanto, pois não conseguia identificar nada fora do comum se não olhasse de perto. A criatura mágica de pelo branco como a neve pegou o coelho e virou a cabeça para ver uma estranha criatura descendo do céu. Ela nunca tinha visto um humano antes, então ficou onde estava para examinar Félix. Félix sorriu gentilmente. Raposinha? Talvez um lobinho? Ou um furão? Tanto faz, trouxe cachorros quentes deliciosos para você. 2 dias depois, Félix o lançou. Colheita completa, vamos Valen. Valen se despediu de sua nova amiga. Quer ir? Tchau. Kiki. Cuidado com seu peso. Kiki. Caso contrário você não conseguirá pegar comida. Félix deu um tapinha leve em Valen. Ele está muito mais em forma do que você. Exasperado, Valen teve vontade de bater nele. O trem de Hogwarts havia parado em Hogsmeade e os jovens bruxos que haviam voltado para casa nas férias voltaram para a escola de carruagem. Ron e Hermione, como monitores, organizaram os jovens bruxos na carruagem e entraram na carruagem no tempo com o último grupo. Assim que eles entraram, a carruagem Night Testralho se moveu. O que tudo sobre magia negra? Snap? Hermione olhou para Harry e Ron surpresa, sua mente ainda não mudou depois de passar as últimas 2 semanas viajando com seus pais. Bem, é normal se você pensar bem, não é? Todos nós sabemos que ele está interessado na aula de defesa contra as artes das trevas, talvez ele esteja se preparando para isso. Harry disse com desdém. Se for esse o caso, tudo bem, significa que só temos que tolerá-lo por mais um ano. A questão é que ele ainda está andando furtivamente pela casa no meio da noite, como Ginny pode testemunhar. Ron acrescentou. Hugh, eu não sei, mas é assunto pessoal dele. Hermione acariciou seus cabelos. Vocês terminaram suas tarefas? Acho que há algumas coisas que poderiam ser mudadas. Harry e Ron se entreolharam. Obviamente passaram mais tempo adivinhando os motivos de Snape. Eu ainda sou um pouco. Baixo Ron olhou inquieto para Harry, que não disse nada. Bem, se vocês não entregarem suas tarefas amanhã, vocês vão dar esse motivo aos professores? Hermione perguntou incisivamente. Harry suspirou. Quando voltaram para a escola, terminaram o jantar apressadamente e foram para a biblioteca. Vários alunos já estavam sentados lá dentro, encontraram uma mesa vazia aleatória e se sentaram, Hermione olhando em volta pensativa. O que está errado? Bem, o feitiço mufliato se tornou popular. Harry olhou em volta, notou a boca de alguns alunos abrindo e fechando rapidamente sem fazer barulho, e o rosto sombrio da senhora Pince, a bibliotecária, aparecia repetidamente pelas frestas das estantes, como um abutre que não conseguiu encontrar sua presa circulando alto no céu por um tempo antes de partir com pesar. Harry bateu a varinha na mesa e os sons ao redor ficaram abafados, soando como um zumbido baixo e barulhento. Harry abriu sua tarefa. Sua redação de História da Magia carecia de mais um trabalho para terminar. Ele abriu seu tinteiro, a ponta da pena encharcada de tinta, enquanto rabiscava em seu pergaminho. No intervalo em que olhava para cima, ele viu a silhueta de Snape tremeluzir no meio da estante. O coração de Harry bateu forte e seus olhos se esforçaram para captar o movimento de Snape, surpreso ao encontrá-lo permanecendo na sessão restrita por um curto período de tempo antes de finalmente sentar-se à mesa, lendo um livro. Foi só quando a biblioteca estava prestes a fechar que Snape se levantou e saiu com o livro. Espere por mim, Harry disse para Ron e Hermione enquanto se levantava. O que? Mas ele já se levantou e saiu da mesa. Ele voltou depois de um longo tempo com o coração na garganta. O que está errado? Ron perguntou. Parece que você acabou de ser atingido pela senhora Pince com um espanador de galinha. Snape, o livro que Snape estava lendo. Harry engoliu em seco. Magic Mocheville. Então, Hermione perguntou irritada sem tirar os olhos de seu próprio papel. Harry, ele é professor. Mesmo que estude magia negra, ele deve ter um motivo legítimo. Ele provavelmente está pensando em como quebrá-los. Você provavelmente faria isso. Descobri mais se você pudesse verificar os registros de empréstimos de livros dele. Boa ideia. Ron disse. Ei, estou falando sério. Poderíamos realmente tentar isso. Agora você está errado sobre isso, Hermione. Harry disse baixando a voz. Não li tantos livros quanto você, só ouvi esse nome uma vez. Hermione olhou para cima e congelou enquanto olhava para o rosto de Harry. Com uma voz seca ela disse, eu me lembro, de uma passagem no prefácio deste livro, nenhuma discussão ou instrução sobre a criação mágica mais maligna, a Horcrux, será dada aqui. Harry, você acha que ele está investigando? Ela não continuou, mas Harry e Ron sabiam o que ela queria dizer.
Snape poderia estar investigando secretamente sobre a Horcrux. Capítulo 564 A Verdade Inacreditável. Na sala do clube, Harry, Ron e Hermione discutiram verbalmente. Harry, é melhor não nos deixarmos levar, lembre-se, no primeiro ano você pensou que o professor Snape estava planejando roubar a Pedra Filosofal, mas na verdade ele estava espionando Quirrell. Ele também estendeu sua proteção quando Quirrell tentou fazer você cair. Sua vassoura voadora. Hermione trancou magicamente a porta e entoou mais alguns feitiços anti-interrupção para tornar mais fácil para eles falarem sobre assuntos perigosos sem medo. Eu sei. Harry concordou taciturnamente. E no segundo ano? Obrigado por mencionar o segundo ano, ele tentou expulsar Ron e eu assim que as aulas começaram. Não diga que ele queria me proteger, Hermione. A mente dele não deveria estar magicamente conectada a Dobby, sem falar que ele não sabia que a câmara secreta seria aberta naquele momento. Hermione estava com poucas palavras, no terceiro ano, ele estava do nosso lado. Precisamos premiar ele com uma medalha? Por não ficar do lado dos dementadores? Harry ficou irritado. Hermione, por que você continua falando por ele? Ele costumava ser o maldito comensal da morte. Hermione ficou em silêncio por alguns segundos, mas o diretor Dumbledore o defendeu. Você mesmo nos contou, Harry, lembra? Você viu isso na penseira. Ele também não merece ser confiável. Harry disse com os dentes cerrados. Quem? Harry não disse nada. Ron e Hermione olharam para ele inquietos. Você quer dizer o diretor Dumbledore? O que faz você pensar isso? Harry permaneceu em silêncio. Ele está escondendo um grande segredo dentro dele que o está pesando, e ele não sabe se deveria contá-lo a Ron e Hermione. O segredo não tinha nada a ver com Snape, mas tinha a ver com o diretor Dumbledore. Na pilha de cartas que Sirius lhe entregou, ele descobriu um fato que o abalou profundamente. Você teve algum pesadelo ultimamente, Harry? Hermione perguntou suavemente, olhando para Ron, que balançou a cabeça para mostrar que não sabia nada sobre isso. Não. Harry disse com uma expressão inexpressiva, mas Ron e Hermione pareciam ainda mais preocupados. Harry hesitou 2 vezes internamente antes de tirar uma carta do bolso e entregá-la a Hermione. Hermione leu imediatamente. Querido Padfour, ela fez uma pausa. Quem escreveu esta carta? Minha mãe, disse Harry, e continue lendo. Ah bem, caro Padfour. Obrigado pelo presente de aniversário do Harry. É o brinquedo favorito dele. Ele parece encantado por estar voando em sua vassoura de brinquedo. Anexei uma foto para você ver. Lamento que você não tenha conseguido. James estava se sentindo um pouco abafado aqui, embora tentasse não demonstrar, mas eu poderia dizer. A capa da invisibilidade ainda está com Dumbledore, então não há oportunidade de sair. Quão feliz ele ficaria se você sobrevivesse. Rabish esteve aqui no fim de semana passado e senti que ele estava abatido, mas talvez fosse por causa das notícias sobre os MC-Quinonons. Chorei a noite toda também quando ouvi isso. Batilda aparece com frequência. Ela é uma velhinha engraçada que conta tantas histórias sobre Dumbledore que é realmente inimaginável. Não sei se ele ficaria feliz em ouvir isso pessoalmente. Para ser honesto, não sei o quanto acreditar. É difícil acreditar que Dumbledore conheceu Gellert Grindelwald, o Lorde das Trevas que assolou a Europa, e que eles já foram amigos íntimos porque compartilhavam a mesma ideologia. Mas Batilda afirma ser tia de Grindelwald, e se isso for verdade, então é difícil fingir que o que ela disse é tudo menos verdade. Afinal, ela não tem nenhum motivo para mentir. Ela também revelou um fato sobre o bordão que mais tarde foi usado por Grindelwald para justificar todas as suas atrocidades e que o tornou famoso para um bem maior, que teria sido originalmente escrito em uma carta endereçada ao seu amigo íntimo Grindelwald por Dumbledore. É inacreditável. Há coisas ainda mais inacreditáveis que não posso revelar nesta carta, e talvez não devêssemos ser duros com um jovem de 17 anos. Pense em como agimos de maneira tola naquela época, e como James ainda acha que o mundo inteiro deveria saber sobre quadribol. Por enquanto é tudo, ouço o choro de Harry, espero que não seja porque James tenta alguma porcaria por ele estar entediado. Se for eu daria uma pancada forte na cabeça dele. Lírio. Harry viu o choque estampado nos rostos de Ron e Hermione, quase exatamente o mesmo de quando viu a carta pela primeira vez. Num segundo ele estava experimentando todo aquele carinho que ele nunca lembrava através da caligrafia de sua mãe. No próximo ele foi puxado de volta à realidade pela verdade fria. Era como se seu coração tivesse sido partido em 2, metade pulando de júbilo e tristeza ao saber que eles já tiveram um gato, que Sirius comprou para ele sua primeira vassoura voadora e que sua mãe tinha sido tão gentil e gentil. Como todos lhe disseram que ela era talvez um pouco sentimental também. Mas na outra metade, Harry não sabia como descrever seus sentimentos quando foi exposto ao Dumbledore mais real, o Dumbledore de 17 anos, que já havia se tornado um bom amigo de Gellert Grindelwald, o Lorde das Trevas que estava destinado a trazer a desgraça mais tarde, quando ele era apenas 2 anos mais velho do que era agora e quão irônicas as palavras compartilhavam a mesma ideologia soavam. E tem também aquela capa da invisibilidade, pensou Harry. Por que motivo Dumbledore pegou a capa da invisibilidade? Um bruxo lendário como Dumbledore poderia se tornar perfeitamente invisível mesmo sem uma capa de invisibilidade. Ele se lembrou de outra conjectura implausível que ele, Ron e Hermione fizeram sobre a capa da invisibilidade que o irmão mais velho dos 3 irmãos das Relíquias da Morte segurava. Se Dumbledore compartilhava o mesmo interesse de um jovem que aspirava a estabelecer uma nova ordem dominada por bruxos em sua juventude, ele também estaria interessado nas lendárias Relíquias da Morte que poderiam tornar alguém um mestre da morte?
Eles planejaram estabelecer um reinado eterno juntos, assim como Voldemort. Harry estava com vergonha de pensar assim. Como ele poderia colocar Dumbledore no mesmo nível de Voldemort? Mas foi difícil para ele encontrar desculpas e evitar uma reflexão tardia. Se Dumbledore não tivesse levado a capa da invisibilidade, seria possível que sua família não tivesse morrido? Harry teimosamente ignorou o fato de que Dumbledore, Professor App e Professor Mold tinham visto através da capa da invisibilidade, e se agarrou à possibilidade que nunca poderia ser verificada, alternando repetidamente entre a esperança e o cinismo. Ele enterrou tudo, trancando-o firmemente com uma oclumência até que não pôde evitar explodir de repente durante sua conversa com Hermione. Ele sentiu o ressentimento correndo em suas veias enquanto olhava fervorosamente para Ron e Hermione, como se pedisse para eles verem como o diretor Dumbledore não era tão legal quanto eles pensavam. Ele sentiu uma onda de prazer ao ver a expressão nos rostos de Ron e Hermione, como eles estavam à beira do colapso. Harry e Hermione parou. Eu sei que é realmente inacreditável, mas é compreensível. Compreensível? Harry gritou. Compreensível? Compreensível? Você sabe que ele... Sim, eu sei. Hermione acariciou seus cabelos confusamente e caminhou pela sala de atividades. Eu sei, pessoas talentosas sempre têm muitas ideias. Sem mencionar que algumas pessoas vão muito mais longe dos trilhos do que na idade mais criativa. Quem é que queres dizer? Harry retrucou. O que? Você disse que algumas pessoas são muito mais escandalosas com suas ideias do que Dumbledore. Não consigo pensar em... Isso não importa. Hermione disse impassível. Todos sabemos que o diretor Dumbledore está sentado no escritório do diretor agora. Ele não participou de nenhum dos discursos e atrocidades de Grindelwald, pelo contrário, ele o impediu. Ele pegou a capa da invisibilidade. Harry disse teimosamente com os dentes cerrados. Me desculpe, eu sei que é difícil para o seu coração, Harry, mas nós dois sabemos que a capa da invisibilidade não vai parar volume, Voldemort. O destino deles foi selado desde o momento em que Rabicho traiu. Não vou. Acredito. Destino. Harry gritou, sua voz ofegante e distorcida pela raiva. Hermione lançou-lhe um olhar cuidadoso e gesticulou para Rony ajudar, que parecia não ter superado o choque. Ele quebrou a cabeça e disse, sim, Harry, acho que as palavras de Hermione têm razão. Quais palavras fazem sentido? Harry disse com os dentes cerrados. É só que, os gênios sempre pensam diferente. Eles são todos bastante precoces, como o Professor App e claro, você Ron murmurou lentamente. Harry olhou para Ron incrédulo. A raiva em seu coração estranhamente diminuiu um pouco. Não porque Ron o tivesse chamado de gênio de forma alguma, era ridículo. Sim, está certo, você. O tom de Ron suavizou-se consideravelmente, mas ainda era lento e parecia que ele estava inventando à medida que avançava. Nenhuma criança da sua idade passou por mais do que você, para dizer o mínimo, até mesmo Dumbledore. Ele desanimou, preferindo não dizer nada ofensivo. Você é alvo de um dos bruxos mais fortes do mundo, e frustrou seus planos. 3 vezes e você também estabeleceu a reserva de aurores. Minha performance. Harry abriu a boca. Para ser honesto, é bastante ultrajante também. Eu coleciono cartões de sapo de chocolate. E você conhece Andros, o Invencível, certo? Ele é conhecido por conjurar patronos gigantescos, e você fez isso aos 15 anos. Tive a ajuda da runa. Pelo menos ainda não foi demonstrado publicamente por ninguém além do Professor App, não é? E quanto às habilidades práticas, você está acima do nível médio de Auror agora, você também conseguiu vencer Sirius no treinamento. E é por isso que ele estava com vergonha de nomear você na aula. Aquela foi uma partida de sparring. O rosto de Harry corou um pouco. Ron deu um tapinha no ombro dele. Harry, você sabe o que os outros formandos dizem sobre você? Um líder estudantil bem merecido desta época. Ninguém além de você poderia reivindicar isso. Sinto muito, Hermione interrompeu friamente, eu não ouvi isso antes. Porque você não é graduado. Ron disse sem pensar. Collins me contou isso, e as filmagens dos 2 últimos eventos do torneio. Você não tem ideia de como elas venderam. Harry, você não é famoso apenas pela cicatriz em sua testa. Bem, falando nisso, sou bastante famoso também, tenho fãs me mandando cartas. Harry e Hermione olharam para ele. Ron disse atrevidamente. Não tantos fãs quanto você, é claro, mas quero dizer, você espera que eu reclame? Harry se sentiu muito estranho por dentro. Ele não sabia como a conversa havia voltado para a questão de ele ser um gênio ou não, mas não há dúvida de que ele sentia muito menos ressentimento por Dumbledore em sua mente e pela tristeza que havia sido o peso em seu coração nos últimos dias se dissipou. Mesmo que todos vocês tenham razão, isso pelo menos mostra que o diretor Dumbledore também pode cometer erros. Ele disse rigidamente. Tive uma boa ideia. Hermione disse. Harry olhou para ela e perguntou. O que é isso? Mas não havia muita esperança em mente. Escreva uma carta. O canto da boca de Hermione se curvou levemente enquanto ela tirava um pergaminho em branco e uma pena de sua mochila, e com o movimento de sua varinha, a pena escreveu automaticamente no pergaminho, em uma caligrafia completamente diferente da habitual de Hermione. Harry e Ron chegaram ao lado esquerdo e direito dela e ambos ficaram boquiabertos de surpresa quando viram a primeira frase ser, Querido Félix. Querido Félix. Félix leu a carta à sua frente com uma expressão estranha, pois presumia que nunca receberia uma carta da senhora Jane em sua vida, e ele continuou a ler com expectativa. Por favor, perdoe-me por tomar a liberdade de escrever, fui um pouco pessimista na minha última carta, mas as coisas estão melhorando gradualmente. Os tempos difíceis ainda não acabaram, mas estou confiante de que o futuro melhorará. Ultimamente tenho tido tantas ideias estranhas surgindo na minha cabeça, elas são como 1000 insetos belívig zumbindo por aí. Talvez adaptar a história na minha cabeça em um livro seria um grande sucesso? Acho que nunca serei um escritor, mas os personagens desta história parecem ganhar vida e os problemas que eles começaram a me atormentar como se fossem reais na realidade. Preciso urgentemente de conselhos valiosos se você estiver disposto.
A história se passa em uma cidade remota e fechada onde o prefeito é um ancião respeitado que lutou na batalha e capturou os bandidos mais temidos com as próprias mãos, e depois voltou para a cidade e se tornou o protetor dos civis da cidade, e todos os habitantes da cidade o têm em alta conta. Mas há alguns caras anteriormente influentes que acreditavam que o antigo prefeito havia tocado em seus interesses e decidiram se reunir atrás de um líder brutal e malvado, para derrubá-lo e recuperar sua antiga posição nobre. Um menino mora na ervanária da cidade e entre seus vizinhos há uma menina calorosa e alegre. Os dois têm mais ou menos a mesma idade e mais tarde se tornam grandes amigos. Depois de irem para a escola, o menino e a menina não acabaram na mesma turma, mas a amizade sempre foi preservada. Nesse ínterim, dois grandes incidentes acontecem com o menino. O primeiro é que ele se junta a um grupo escolar que favorece a ideia da gangue criminosa que assola a cidade e a menina fica insistindo para que o menino vá embora. Mas o menino quer ganhar fama e se recusa a concordar. Quanto ao outro incidente, ele e a menina brigaram 2 anos antes da formatura. Após a formatura, o menino se juntou secretamente à gangue criminosa, enquanto a menina se tornou policial e se casou com seu pretendente. A menina e o pretendente frustraram diversas tramas da quadrilha criminosa, o que irritou o líder da quadrilha, que os matou pessoalmente, deixando apenas um bebê para trás. Depois daquele dia, o malvado líder da gangue também desapareceu e os habitantes da cidade se alegraram. Quando o julgamento ocorreu, o prefeito da cidade interveio e protegeu o menino. Foi dito que ele realmente era membro da gangue, mas em algum momento ele percebeu seu erro e se disfarçou. O menino tornou-se então professor na única escola da cidade e assim se passaram mais de 10 anos e o filho órfão da menina atingiu a idade escolar. A criança, que foi criada secretamente pelo prefeito da cidade na casa dos parentes da menina porque seus pais haviam morrido, teve uma infância miserável e sempre acreditou que estaria removendo esterco de vaca pelo resto da vida. Mas para sua surpresa, recebeu uma carta de aceitação da escola. A criança entra na escola com muita alegria, mas é recebida com hostilidade por parte do menino, que hoje é professor, que teve a mesma infância infeliz que ele. Não sei por que, talvez seja porque a criança sempre lembra ao menino o pai da criança. A criança mostrou muito talento atlético e tinha potencial para se tornar um bom xerife mais tarde. O filho órfão da menina quer vingar a morte dos pais, por isso vem tentando reunir informações sobre o líder da gangue. Mais tarde, ele descobriu sobre o retorno do líder da gangue que agora havia encontrado uma nova arma, e também descobriu que a razão pela qual ele não morreu da última vez foi porque ele construiu uma armadura forte com materiais preciosos e tem 6 peças dessa armadura. No total, o menino notou recentemente que o professor que o visava estava agindo de forma estranha e também poderia estar investigando os mistérios da armadura. Isso é muito incomum, porque o prefeito não apenas já sabia o motivo pelo qual o líder não estava morto, mas também destruiu pessoalmente várias peças da armadura. Então este professor está definitivamente investigando em particular pelas costas do prefeito. Eram tantas dúvidas na cabeça desse menino. Ele não sabia se o professor que o tratou mal é uma pessoa boa ou má, e se ele é bom, por que desobedeceu às ordens do prefeito. Especialmente porque o menino também descobriu recentemente que o prefeito cometeu sua cota de erros quando era mais jovem, e sua imagem de homem sábio e bom na mente do menino ficou abalada. Félix largou a carta e riu com vontade. Valen olhou para ele com curiosidade. Opa, será impossível esconder o segredo de alguém. Ele olhou para a coruja da neve que estava esperando uma resposta e perguntou, seu nome é Pigvidion? Edviges choramingou relutantemente em resposta e enterrou a cabeça nas asas. Capítulo 565 A sonda de Harry. Harry mostrou uma expressão confusa ao entregar a carta a Hermione e Ron ansiosos, que mal podiam esperar para lê-la. Senhora Jane, a julgar apenas pelas suas habilidades de desenho, você realmente não é muito adequada para escrever um livro, é um pouco chato. Isso foi uma piada. Sugiro que você escreva do ponto de vista da criança órfã da menina e desvendar o passado camada por camada. Quanto a como juntá-los, encontre um tema para a história que flui ao longo de todo o livro. Por que o prefeito protege os civis? Por que o garoto está disposto a se disfarçar? Como o filho órfão da menina sobreviveu? A propósito, algumas das informações são conhecidas apenas pelas pessoas envolvidas e pelas pessoas mais próximas delas e parecerão incompreensíveis para o espectador. Por exemplo, tem um Unifler chamado Valen. Só eu sei quantas horas por dia ela dorme, e só eu sei que ela está viciada em jogos atualmente. Não se surpreenda se um dia ela não fizer mais ostentação, pode ser porque bloqueei a mesada dela. Depois de ler sua história, é isso que posso garantir. Por fim, sugiro que você mude o nome da coruja, ela não parece muito feliz quando eu a chamo de Pigvidion. Hermione parecia pensativa ao terminar de ler a carta, é realmente ruim? Ron, por outro lado, soltou uma risada, eu disse a você que não deveríamos ter deixado Edviges usar a etiqueta de Piggy, coruja de Rony, isso teria parecido bobo. Hermione ergueu as sobrancelhas. E vocês concordaram então? Ela olhou para Harry em busca de informações. Harry não percebeu o olhar dela enquanto refletia sobre o assunto com a cabeça baixa. Qual seria o tema? Que flui por toda a coisa. Culpa? Na verdade não, Voldemort não tem culpa. Cara, a resposta é bastante óbvia. Rony disse. Harry olhou para ele e Ron virou a cabeça e assobiou. No fim de semana, Harry esbarrou novamente em Snape na porta da biblioteca. Snape saiu de dentro segurando 2 livros grandes e grossos. Harry ficou aliviado por um momento. Isso significa que Snape não localizou a palavra-chave Horcrux. Mas quando ele pensou sobre isso novamente, parece normal, Hermione primeiro vasculhou a seção restrita, mas ainda não conseguiu encontrar nenhum material de referência, mesmo sabendo o nome Horcrux. O único livro que menciona a palavra Horcrux é Magic Mocheville, mas o autor deste livro apenas deu uma olhada rápida no assunto. Harry ficou desapontado naquela época e agora está feliz. Potter, o que você está fazendo? Snape se aproximou e perguntou friamente.
De seu ângulo, Harry podia ver que a capa do livro que ele carregava nos braços apresentava o rosto distorcido de um bruxo distorcido que parecia estar sofrendo uma tortura desumana, com a boca aberta o suficiente para caber meio cocô. Vim procurar um livro para ler na biblioteca, Harry disse. Ele tirou os olhos da capa do livro e olhou para o rosto de Snape. Foi uma reação totalmente espontânea. Desde o primeiro encontro, Snape demonstrou um ódio intenso e injustificado. Harry também odiava Snape, fosse seu jeito lento e prolongado de falar, seus olhos frios e duros, ou seu cabelo oleoso e seu enorme nariz aquilino. Esses são os fatores que Harry não gosta, sem falar que eles vêm juntos. Mesmo sem contar isso, Harry não achava que Snape fosse um professor qualificado. Ele é conhecido por sua atitude excêntrica. Até Sirius tenta se manter imparcial se contendo. Mas Snape deduz pontos sem escrúpulos. Não me parece. Parece que você está esperando especificamente por alguém? Snape falou maldosamente, olhando para os bolsos abarrotados de Harry. Acho que você tem algum item proibido no bolso. Entregue-o. Filch estaria interessado. Harry obedientemente tirou o objeto. Parecia um material cinza prateado composto de líquido, que vibrou e caiu de suas mãos no chão e formou uma poça brilhante. Snape respirou fundo. Esta é minha capa de invisibilidade, uma relíquia deixada para mim por minha mãe e meu pai. Ela me salvou algumas vezes de Voldemort. Harry olhou em seus olhos e disse, Professor Snape, isso conta como um item proibido? Snape não falou por um tempo. Os dois homens pareciam travar uma batalha silenciosa, pelo menos foi o que Harry pensou. Ele estava preparado para isso se Snape pretendesse confiscá-la, que era exatamente o que ele queria. Ele poderia se virar e exigi-la de volta, já que a capa da invisibilidade era um presente de aniversário do diretor Dumbledore. Snape tirou os olhos da capa da invisibilidade e olhou nos olhos de Harry, e meio momento depois, ele disse friamente, guarde isso. Harry se abaixou lentamente e pegou a capa da invisibilidade do chão, e neste momento, ele não sabia o que fazer. Seu plano não consistia no que fazer a seguir. Enquanto hesitava, sentiu a escuridão diante de seus olhos, um vento soprou e a bainha do manto preto roçou seus cabelos. Harry olhou para cima e só viu as costas de um homem se afastando correndo. Harry olhou para as costas de Snape, uma emoção estranha fermentando em seu coração. À noite, ele abriu a porta da sala comunal. Ron e Hermione se aproximaram dele ansiosamente. Onde você esteve, Harry? Sim, procuramos em todos os lugares. Fui para a ponte coberta. Harry murmurou. A ponte coberta? Ron olhou para ele incerto. O que você estava fazendo lá? Está frio lá fora. Pensando em alguma coisa. Harry disse vagamente, enquanto voltava para seu dormitório e se deitava na cama de dossel sem tirar a roupa. Ele não havia pregado o olho naquela noite, o que o levou a caminhar para a aula no dia seguinte, confuso e com olheiras. Diga-me que cor é essa, Potter? Na aula de poções, os olhos de Snape brilharam com malícia enquanto ele tirava a poção do caldeirão de Harry antes de deixá-la fluir de volta para toda a turma ver. Verde. Harry murmurou rigidamente. Que cor deveria ser? Snape perguntou novamente com sua voz indescritível. Rosa. Harry respondeu. Rosa, para que você possa perceber a diferença. Snape repetiu enquanto uma risada irrompeu ao fundo. Então certamente você deveria saber que o que está preparando é apenas um pote de água residual. Você vai ficar sem pontos, Potter. Ele acenou com a varinha e o líquido do caldeirão foi esvaziado em um movimento rápido. Harry sentou-se com o rosto inexpressivo, tremendo de raiva. É verdade que ele não se saiu bem, mas a poção de gole parecia uma pasta pegajosa, e o caldeirão de crab exalava um cheiro desagradável e fumaça preta, mas Snape não deu zero a eles. Não era necessário nenhum cérebro para saber que Snape o estava mirando. Ele olhou para as costas de Snape enquanto ele voltava ao pódio, e desta vez Harry não tinha nenhum pensamento confuso em mente, ele só queria azará-lo. O feitiço bate-boja parecia ter um fascínio diferente para ele agora, e sua mente já imaginava um enxame de morcegos voando para fora do grande nariz de falcão de Snape. Não seja impulsivo, Harry. Hermione ao lado se esforçou para acalmá-lo. Ron não teve tempo de conversar, pois seu caldeirão fumegava e cuspia uma bolha amarela. Félix estava se perguntando que tipo de pessoa apareceria na escola na forma do informante de Voldemort do Ministério da Magia no final de janeiro, quando ouviu Sirius reclamando. Algo está errado, Sirius murmurou em voz baixa, atualmente a hora do café da manhã, e ele está comendo um bife de aparência dura, a faca e o garfo batendo no prato com um som de dor de dente. Não sei por que o Ministério da Magia enviou uma equipe à escola nesta época do ano para inspecionar o domínio dos alunos em aparatação e aparatação Side-Alone. É porque eles não confiam em mim. Bem, você não é ruim, o professor Flitwick elogiou você por isso. Félix disse casualmente enquanto folheava o Profeta Diário. É o hábito dele, Sirius ainda estava lutando com seu bife, e por usar muita força o prato quebrou. Ele bufou e apontou a varinha para ele, e o prato imediatamente voltou ao seu estado original, e ele apontou mais uma vez, cortando o bife em pedaços. Não, preciso pedir a Amélia para ver o que ela está fazendo. Félix não tinha intenção de se envolver enquanto fechava o jornal e terminava o último pedaço de leite. O que está acontecendo ultimamente? Construindo um edifício. Bem, desculpe. Estamos realmente construindo um prédio, Sirius disse vagamente enquanto devorava seu bife. Construindo todos os tipos de terrenos, você sabe que não posso mexer no castelo. E não acho que a sala de aula 7 seja real o suficiente. Estou tentado a levar meus alunos para a Casa dos Gritos para aventuras. É fácil montar algumas armadilhas lá. Você ainda está em liberdade condicional.
Félix o lembrou. Obrigado. Os dois homens seguiram caminhos separados nas aulas, e a atmosfera na aula de runas antigas do 7º ano era muito relaxada. Embora fosse o último ano, com todos os tipos de métodos de ensino novos e emocionantes, os alunos estavam progredindo muito rapidamente, tornando-a a matéria com a qual menos deveriam se preocupar. Félix levou os alunos para a sala 7 e 2 fantasmas passaram flutuando por eles, conversando enquanto eles flutuavam. Boa sobremesa hoje. Os alunos estavam acostumados com isso. Um por um eles passaram pela cortina parecida com água. Félix parou na entrada e esperou até o último aluno pular e depois de mais alguns segundos uma figura idêntica a ele se aglutinou no ar. O corpo de memória de Félix olhou de cima a baixo para o original e sorriu. Vai fazer algo ruim. Capítulo 566 Parede do Mistério. Félix parecia inexpressivo. Ok, vou parar de brincar, quero fazer uma pergunta. Posso agir como sempre, certo? O corpo da memória franziu a testa, aparentemente genuinamente preocupado com isso. Só não exagere com sua jogada estúpida. Félix disse. O corpo de memória mostrou o dedo e Félix perguntou com uma expressão sombria no rosto. Onde você aprendeu a fazer isso? Um estudante. O corpo da memória disse distraidamente. Posso lhe dizer o nome dele, lembro-me bem dele. Félix deu um passo para fora da sala 7 e foi para a sala precisa, então reapareceu na Casa dos Gritos. Algumas aparições depois, ele estava perto de um armazém abandonado. No armazém, um homem estava amarrado, corpulento, com cabelos grisalhos emaranhados e barba, olhos profundamente fundos e longas unhas amarelas em dedos sujos. Parecia mais uma fera do que um homem. Félix percebeu que o chão estava coberto de marcas grossas de arranhões. Fenrir Greyback. Greyback choramingou com um pano enfiado na boca. Eu esqueci. Félix disse sem sinceridade, acenando com a mão enquanto o pano era removido e o homem cuspia no chão. Isso revelou os dentes afiados em sua boca e a crosta visível no canto da boca. Nesse momento ele desviou os olhos do chão e perguntou em tom incrédulo. Félix Ap, foi você quem enviou os homens para me capturar? Fui eu. O que Voldemort disse para você fazer? O olhar penetrante de Félix perfurou diretamente os olhos de Fenrir como um florete e depois de um longo tempo, o olhar de Greyback afrouxou e ele caiu no chão, imóvel. Voldemort não lhe deu sua marca? Desculpe, ele provavelmente não tem muita consideração por você. Félix disse. Greyback, que parecia um cadáver, se moveu e seus olhos ficaram ferozes enquanto ele choramingava. Isso foi cooperação. Cooperação? Você realmente acha que está qualificado? Félix lançou um feitiço atordoante e o lobisomem caiu de volta. Depois de um longo tempo, Lupin e Tonks apareceram de repente no ar, ambos ergueram suas varinhas e olharam em volta com cautela. É o endereço certo? Tonks perguntou em voz baixa. Sim, é isso que dizia o bilhete que caiu de repente na minha mesa. Lupin disse com um vago palpite sobre quem fez isso, mas com Tonks bem ao lado dele, ele não poderia entrar em detalhes, caso fosse algo ilegal. Lá, Tonks disse cautelosamente e os dois avançaram passo a passo até a borda do armazém, em perfeita sincronia um com o outro, e Lupin, que percebeu isso, ficou ainda mais frustrado. A fechadura do armazém não representava nenhum desafio para eles, e ele abriu a pesada porta de ferro, mas seu corpo congelou quando viu o que ela continha dentro. Enquanto isso, Félix havia retornado para a sala 7, independentemente do que Lupin pretendia fazer, ele, por exemplo, decidiu resolver o assunto com suas próprias mãos. Ele acha que Lupin não matará Greyback desde que ele não perca a cabeça nem um pouco, mesmo que o lobisomem tenha sido aquele que o mordeu quando ele era criança. Então Félix deixou uma maldição sobre Greyback, para que seu pecado murchasse com seu corpo. Os alunos da sala 7 ignoravam tudo isso, nem sabiam que o professor havia mudado no meio do processo. Tudo o que sabiam era que o professor Ap os levará até a sala de aula 7, onde chegaram a uma clareira na floresta e sentaram-se um a um em tocos de árvores enormes e carecas, onde uma linha de videira pendia do céu. E o professor Ap sentou-se maliciosamente em uma rede feita de cipó, enquanto lhes dava uma palestra. Alguém sabe o que temos aprendido ultimamente? Sim, isso mesmo, que ótima lembrança. Eu não contei a vocês. Combinando as runas centrais dos 12 amuletos para criar magia antiga. Não te contei? Que astuto. Não importa, vou demonstrar para você. O professor está muito animado hoje. Fred disse, olhando para o corpo de memória que estava balançando. Provavelmente queria tentar um estilo diferente, disse George. É muito cansativo manter sempre a cara séria. Faz sentido, poderíamos tentar isso. Naquele momento, uma mão de repente se ergueu no ar e agarrou o professor. Os alunos se entreolharam confusos. Antes que pudessem reagir, o professor reapareceu. Félix pigarreou e disse aos alunos estupefatos no toco. Alguém sabe o que acabei de dizer? Há um ponto extra. Após o término da aula, os alunos saíram da sala em fila. O professor deve ter relaxado, provavelmente fugiu para tomar chá com a professora McGonagall. Por que professora McGonagall? Puxa, você não acha que ela era muito elegante quando era jovem? Se eu pudesse ser tão elegante no futuro. À tarde, Félix viu muitos rostos novos na escola, uma dúzia de bruxos adultos, dos quais reconheceu apenas alguns. Eles consistem principalmente de pessoas da autoridade de exames bruxos e pessoas do centro de testes de aparatação, juntamente com funcionários de alto escalão do ministério, e entre eles, 2 pessoas atraíram sua atenção, são Dolores Umbridge e Chesterton Avery. Nossa, não é tão difícil de adivinhar. Félix murmurou. Não posso aceitar isso levianamente. Seu olhar percorreu cerca de uma dúzia de bruxos adultos presentes. Talvez uma verdadeira toupeira esteja escondida entre essas pessoas. Dumbledore os recebeu calorosamente e então conversou em voz baixa com seu velho amigo, Professor Toft. O professor Marchbanks está ausente desta vez? Dumbledore perguntou em um tom gentil.
Ela está ocupada preparando os papéis do teste, e são as pessoas do Centro de Testes de Aparição que estão encarregadas do teste de hoje. Mas como não tem pessoal suficiente, trouxeram um grupo temporário do ministério. Professor Toft disse. Os bruxos ligeiramente jovens na multidão olharam em volta entusiasmados. Eles raramente tiveram a chance de voltar desde que se formaram, e agora se sentiam muito mais jovens de repente por estarem de volta à escola novamente e atualmente. Eles estavam conversando apaixonadamente sobre as coisas interessantes que fizeram na escola. Podemos dar uma volta? Uma bruxa de rosto redondo perguntou. Claro, Corrine. Dumbledore apontou sua mão enluvada branca para a professora McGonagall. Minerva providenciará tudo. A bruxa de rosto redondo encolheu-se ao ouvir o nome e disse em um tom ligeiramente enfraquecido. Bom dia, professor McGonagall. Já é tarde, senhorita Corrine. A professora McGonagall disse severamente. Ah, boa tarde. Amos. Venha e veja, descobri algo novo, viu Kit Vicroys. Um bruxo usando um chapéu coco antiquado, gritou do hall de entrada. Meu Deus, que mudança. Não estava aqui quando vim pela última vez ano. Ele é o instrutor da aula de aparatação do Ministério da Magia, que basicamente aparecia na escola uma vez por ano, e com uma expressão de admiração, colou seu rosto surpreendentemente pálido no quadro de avisos. É um clube? Amos de Gore perguntou de longe na porta do grande salão. Ouvi Ced mencionar isso durante as férias. Sem falar, viu que Vicroys puxou cuidadosamente um pedaço colorido de pergaminho debaixo do quadro de avisos e disse com admiração. Isto parece um jornal? Deixe-me ver. Okami estourou suas vendas de documentários é um grande boom, e foi filmado por um pelúcio. Eu não sabia disso. Os gêmeos Weasley estavam gritando com uma armadura tarde da noite e foram pegos pelo zelador, Filch, que chegou no som. TCH. Foi estresse no exame, pensando quando, Filch lançou um feitiço de maneira barulhenta e dissipou os rumores sobre ele ser o aborto. A agenda do professor Sinistra permanece caótica, muitas vezes acordando no meio do dia. A intenção do professor Burbage de mudar o curso de estudos dos trouxas para ensinar agricultura e estudantes reclamando. Ah, isso é tão interessante. Esse jornal se chama O Muro do Mistério. Você gostou do nome? Eu mesmo escolhi, é o nome de uma música. Uma voz perguntou. O viu que Vicroys olhou para a garotinha que apareceu de repente e depois para o jornal. Este é o seu jornal? Sim. Viu que Vicroys olhou para o pergaminho e perguntou timidamente. Garotinha, seu nome é Mafalda? Mafalda sentiu com orgulho enquanto mudava de assunto com fluidez. Então você pode me dizer o que você faz? Você quer me entrevistar, garotinha? Você só deveria estar no primeiro ano? Isso não tem nada a ver com a nossa entrevista. Entrevistei muitos figurões. Mafalda endireitou o peito e fez o possível para parecer mais alta. Viu que Vicroys se sentiu um pouco divertido. Sim, bem, quem são eles? Vamos ver. 3 vencedores da Ordem de Merlin, 3 membros plenos da Liga de Defesa da Força Negra, o capitão do time de quadribol, a monitora-chefe e o monitor-chefe da escola, os competidores do torneio dos campeões do ano passado e algumas futuras celebridades. Mais tarde, também terei como alvo os professores e o diretor Dumbledore. Mafalda disse com uma cara séria. Quanto mais os 2 bruxos adultos ouviam, mais surpresos ficavam. Cedrico de Gore está entre eles? Amos perguntou ansiosamente. Eu sou o pai dele. Sim. Ele é uma daquelas futuras celebridades, do tipo que estaria no cartão do Chocolate Frog. E você poderia até prever isso? Sentindo-se um tanto absurdo, viu que Vicroys quis ouvir o raciocínio da jovem. Sim, ele publicou alguns artigos na revista New Solutions Torrune, mas o verdadeiro motivo é seu Magic Puppet Club, que foi renomeado recentemente. Mafalda inclinou a cabeça para o boletim amarelado na parede e afirmou com convicção, não é só ele. Tenho a sensação de que muitos clubes aqui vão se transformar em entidades massivas no futuro. Estou testemunhando a história. Amos de Gore viu que Vicroys se entreolharam e Amos admitiu que estava um tanto persuadido. Ele estava preocupado com um problema familiar recentemente e esta garotinha parecia ter lhe dado uma resposta. Mas viu que Vicroys não esqueceria o que acabará de ler no quadro de avisos e se perguntava como o Spell e o clube dos Snorkax de chifres enrugados certamente existem. Poderiam se tornar uma grande corporação. Acontece que ele sabia de onde se originou o Snorkax de chifre enrugado, um tabloide de terceira categoria no mundo mágico, e seu editor-chefe não parecia estar em seu perfeito juízo. Então, jovem com olfato apurado, e você? Qual é a sua postura em relação a si mesma? Viu que Vicroys perguntou. Eu sou apenas o cronista deste episódio da história. Mafalda disse rapidamente. Claro que isso não me impede de ganhar dinheiro. Então você pretende ser entrevistado? Posso pagar honorários de 2 ciclos cada. Capítulo 567 Cobra comedora de dinheiro. No escritório da Runa Antiga. Ouvi dizer que você tem gasto muito dinheiro recentemente? Valen respondeu rigidamente sentado em uma pequena mesa. Sério, em quantos clubes você investiu até agora? Valen olhou em volta com as mãozinhas atrás das costas, recusando-se a olhar diretamente para Félix que estava parado na sua frente. E você pagou alguém para escrever sua autobiografia? O estudante que dirige aquele tabloide escolar? O jornal tremeu na frente de Valen. O queixo de Valen caiu. Parece que todos os seus segredinhos parecem ter sido descobertos? Já era hora, disse Félix solenemente. Quando ele se sentou em frente a Valen, e com um movimento de palma, algo saltou de seu anel. A boca de Valen se abriu de surpresa com o que parecia ser uma cobra horrível? Valen olhou para a pequena criatura à sua frente. Parecia ser uma cobra esverdeada com uma cabeça ridiculamente grande e proporcional. E a partir do momento em que apareceu nadou alegremente ao redor dela com a boca aberta, Valen estendeu a mão com um puxão, e pegou-o pelo rabo e sacudiu. A pequena cobra saltou 2 vezes no ar como uma corda flexível, e abriu a boca para cuspir um nó de cobre. Os olhos de Valen se arregalaram. Está é uma cobra que pode cuspir dinheiro? É um banco de dinheiro, respondeu Félix.
Hoje vou lhe ensinar 2 novos conceitos, poupança e juros. Valen, que estava se divertindo, parou e lentamente virou a cabeça para olhar para ele, Kay? Simplificando, trata-se de economizar seu dinheiro e colocá-lo em um só lugar, que está aqui. Félix apontou para a pequena cobra que estava se contorcendo e girando. Foi especialmente preparado por mim para você. Você pode colocar alguns de sua riqueza nisso. A pequena cobra, que é essencialmente um item alquímico, assentiu cooperativamente e abriu bem a boca. Kay? Valen olhou para Félix confuso. Por que eu colocaria meu dinheiro na cobra pequena? Tenho meu próprio bolso para isso. Não é a mesma coisa, disse Félix com tato. Pense bem, o dinheiro que vai para o seu bolso está cada vez menor, não é? Valen congelou e acenou com a cabeça. Isso mesmo. Félix aumentou o tom para tornar seu tom mais convincente. Mas se você mantiver seu dinheiro na pequena cobra, depois de um tempo ele se tornará mais. Valen olhou estupidamente para Félix e depois olhou para a pequena cobra que ela segurava na mão. Este é outro tesouro precioso? Kay? Quanto mais pode se tornar bem. Este seria um crescimento dinâmico e evolutivo. Para ser mais preciso, irá variar de acordo com o tempo e a quantidade que você armazena. Por exemplo, o crescimento que você ganha por armazenar 1 galeão de ouro será menor comparado a armazenar 10 galeões, tipo 10 vezes menos. E a diferença entre armazenar por 1 dia e armazenar por 10 dias também seria diferente, com a mesma diferença de 10 vezes. Multiplica no total? Valen mexeu os dedos enquanto olhava para baixo e depois de um longo momento, olhou para Félix confusa. 100 vezes. Félix revelou a resposta. Valen pareceu chocado. Isso mesmo. Félix disse com um sorriso malicioso. Não se preocupe, como vou receber o seu dinheiro? Estou apenas lhe dando uma maneira de ganhar mais dinheiro. É um segredo não contado. Seu dinheiro ainda é seu. Acabou de ser transferido de um lugar para outro e a cobra ainda estará em suas mãos. Bom, como vai o negócio? Uma boa pechincha, não? Valen pensou um pouco sobre isso. Parece que sim. Ela acenou com a cabeça depois. Muito bem, então vamos discutir um número preciso. Félix fez uma pausa e perguntou incerto. Quanto você tem? Valen olhou para seu bolso pequeno. Tudo que ela sabia com certeza é que ela tinha muito. Mesmo depois de usar um pouco, ela ainda tinha muito. Vou contar para você. Félix disse enquanto olhava para o bolso dela. Ao ver por muito tempo a falta de resposta da parte contrária, ele murmurou para si mesmo com um suspiro. Economize juros, dinheiro rende mais dinheiro. Valen tinha uma intensa batalha interna acontecendo em sua mente. Será que o grande rei demônio roubaria seu dinheiro? Mas todo o dinheiro que ela tem foi dado pelo grande rei demônio. Não se esqueça que o grande rei demônio é muito astuto. Mas a pequena cobra permaneceria em seu bolso. O grande rei demônio é muito astuto. Mas o dinheiro cresce mais quando você coloca na cobra. Valen mal percebeu que estava escurecendo e depois de uma longa briga interna, ela finalmente fechou os olhos e assentiu solenemente com a cabeça. Clang, 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 clang. Valen olhou para seu pequeno bolso e imediatamente se sentiu sem um tostão. E então olhou para uma pequena pilha de galeões de ouro no chão e sua sensação de alegria retornou. Isso perfaz um total de 2007 galeões de ouro quando você calcula. Félix disse com uma expressão de espanto. Vou te dizer uma coisa, que tal depositarmos 2000 galeões nele? Valen olhou para ele em silêncio. Tudo que ela queria agora era dar um soco em alguém. É um bom negócio. Eu farei as contas para você. Tem umas equações matemáticas bem complicadas envolvidas. Você não aprendeu a fazer aritmética? Ah, que pena. O céu ficou completamente escuro e Valen apertou a fórmula numérica que ocupava a maior parte do pergaminho com uma pontada de confusão. Svi. Um pequeno monte de galeões no chão foi engolido por uma pequena cobra que havia aberto a boca ensanguentada. Que? Valen agarrou a pequena cobra pelo pescoço e a sacudiu com força. Ela estava começando a se arrepender. Mas agora é tarde demais. A pequena cobra arrotou e abriu a boca para cuspir 7 moedas de ouro. Valen olhou para o dinheiro no chão por um momento, antes de pegá-lo um por um e enfiá-lo em seu bolsinho, lamentavelmente. Poderíamos muito bem colocar o banco de dinheiro da pequena cobra em... Quer ir? Valen agarrou-se à pequena cobra com um abraço mortal, enquanto seu pelo escuro e brilhante se espalhava por todo o seu corpo. É seu. Todo seu. Félix riu. Só um último passo, vamos marcar uma data. Se você tirar antes desse horário, não ganhará os galeões extras. Valen estendeu as mãos trêmulas e ofereceu-lhe a pequena cobra. No dia seguinte, quando ela acordou de seu berço, Valen olhou para o teto atordoada por alguns segundos e inconscientemente sentiu seu pequeno bolso. Então ela gritou e pulou da cama, e olhou em volta finalmente encontrando o guloso cobra que havia comido sua riqueza em um dos cantos do berço. Valen deu um longo suspiro de alívio e seus pequenos ombros relaxaram. Ela saiu do quarto com o cofrinho de dinheiro e olhou ao redor do escritório por um momento, hein? O grande rei demônio não está em casa? Ela caminhou até o sofá e com um pulo forte, pulou no lugar favorito de sempre do grande rei demônio e começou a rolar nele. Depois de rolar contente por 2 minutos, ela de repente ficou preocupada e olhou com medo para debaixo do sofá. A pequena cobra se enrolou em um círculo apertado e esticou preguiçosamente a língua. O coração de Valen se acalmou. É fim de semana e ela calcula que o grande rei demônio saiu para passear em algum lugar. Ela pega sua pintura mágica e traça sobre ela com o dedo mínimo, na qual o protagonista do jogo, Niffler, já coletou 4 joias, cada uma das quais pode liberar poderosa magia antiga, e por insistência de Valen, o Niffler também está usando um manto encantador. Mas hoje o jogo parecia menos atraente, e de vez em quando Valen era forçado a verificar se a cobra glutonosa ainda estava lá. A cobra muitas vezes vagava, em uma órbita irregular ao seu redor de acordo com o grande rei demônio, que Valen não entendia muito bem, mas provavelmente significava que não iria longe demais. Ainda assim, Valen entraria em pânico quando a cobra desaparecesse de sua vista. Cada vez ela se dá o trabalho de pular do sofá e tirar a cobra gulosa de seu esconderijo no canto e colocá-la diante de seus olhos.
Quando chegou a hora do almoço, Valen cambaleou e se preparou para sair. Depois de pensar por um momento, ela levou a cobra gulosa com ela. Ela absolutamente não podia perder isso de vista. Ela escondeu a cobra debaixo do chapéu amarelo e vagou pelo castelo, depois de ver Mafalda, que vendia tabloides e procurava o material. Valen inconscientemente olhou para seu pequeno bolso, e havia apenas 7 galeões de ouro dentro, o que a deixou triste. Valen aprendeu como a vida pode ser difícil quando finalmente passou por Mafalda. Ela cerrou o punhozinho. Ela já havia se decidido. Ela iria parar de comprar jornais até que tivesse economizado dinheiro suficiente novamente. Até então ela iria pedir emprestado a alguém para folhear. Depois de alguma procura, ela finalmente encontrou um conhecido. Quer ir? Astoria Greengras olhou para baixo e viu que Valen a cumprimentava de maneira amigável. Os dois se reuniram e começaram a ler o jornal. Valen logo terminou de ler um lado e ficou ansioso para virar a página. Ela semicerrou os olhos. A velocidade de leitura desse guerreiro derrotado é um pouco lenta. Não importa, é preciso ser atencioso. Não se preocupe, Astoria disse seriamente. Você vê, diz que 12 pessoas do Ministério da Magia vieram ficar na escola por 2 semanas inteiras. E seu trabalho inclui testar os resultados do treinamento de aparatação, bem como auxiliando com treinamentos especiais, indicando que o Ministério da Magia está muito preocupado com a segurança de seus alunos. Veja, é isso que ele analisa. Valen inclinou a cabeça para olhar para ela, deixando Astoria um pouco confusa. Valen tirou um pedaço de pergaminho do bolso pequeno e entregou-o silenciosamente a ela. O que é isso? Bem, você quer que eu calcule esta fórmula? Vamos ver, não é tão difícil de fazer. Astoria olhou para a densa fórmula matemática e seu olhar girou em círculos. É um pouco difícil, mas não é minha culpa, é porque eu não escolhi a aula de aritmancia. Embora ela não tenha obtido uma resposta, Valen finalmente a tranquilizou. Não é que ela não fosse inteligente o suficiente. Era o grande rei demônio quem estava dificultando as coisas. Ao se separar de Astoria, ela alegremente carregou a cobra gulosa para passear. E há uma grande multidão de pessoas reunidas no hall de entrada. E Filch está bloqueando a entrada do grande salão com grande equilíbrio, segurando uma varinha na mão. Harry, Ron e Hermione ficaram no meio da multidão observando o burburinho. Em que ano estão os que estão dentro? O novo aluno perguntou. 7º ano. Ron interrompeu. Eles aprenderam aparatação no ano passado na 6ª série e esta é uma chance para eles obterem seus certificados mais cedo. Depois disso, ele finalmente revelou suas verdadeiras intenções. O que vocês acham? É possível obter um certificado mesmo se você não tiver idade suficiente para dominar a aparição? Alguns estudantes mais jovens ao redor olharam para ele com admiração. Eu acho que é difícil de conseguir, Hermione disse analiticamente. De acordo com as regras, é preciso ser maior de idade. Mas estas são circunstâncias especiais, não são? Harry perguntou, bastante ansioso por isso também. Se conseguirmos, não precisaremos pegar uma carruagem para Hogsmeade. E seria muito mais fácil ver Grop. Ele olhou para Hermione, que também havia pensado nisso. Os 3 não conseguiram escapar do caloroso convite de Hagrid para visitar a casa temporária de Grop durante um fim de semana, não importa o que acontecesse. O trio se preparou rigorosamente praticando todos os tipos de feitiços defensivos novamente antes de partir, e ficaram surpresos com o que viram quando chegaram. Grop estava sentado em uma pilha de feno, segurando uma abóbora gigante meio comida em uma das mãos e trocando habilmente os botões do projetor mágico com o outro. E eles não podiam acreditar que tinham assistido meio episódio de O Rei Leão em uma caverna junto com a filmagem do segundo evento do torneio. Grop ficou muito animado ao ver Harry, enquanto bufava e gritava para ele, e eles adivinharam em conjunto com a filmagem no projetor mágico, antes de finalmente perceberem que ele realmente queria ver o feitiço do patrono de Harry. Hagrid também comprou um rádio mágico para manter Grop entretido, e quando eles saíram da caverna, Ron declarou incrédulo, eu estive sob um feitiço com Fundus? Ainda não consigo acreditar que ouvi, Hora da Bruxa, em uma caverna próxima a um par de pés com mais de 20 centímetros de altura que batia no ritmo. Não se preocupe, sua mente está perfeitamente clara. Hermione disse, ela originalmente não queria ir, mas agora ela achou que era uma boa ideia. Podemos ter um pouco de fé no sonho de Hagrid, não podemos? Você está pronto para um guardião da floresta de 5 metros de altura? Harry sentiu na época que poderia encontrar uma oportunidade perfeita para convencer Hagrid de que não precisava se apressar e que mais 2 anos não seriam nada. Infelizmente, ele não teve a chance. Snape recentemente se tornou mais agressivo e continuou implicando com ele. Ele não tinha certeza se era porque Snape tinha lido alguns de seus pensamentos. No ano anterior, o professor App mencionou que Snape é um mestre em legilimência. Um par de pés pequenos dirigiu-se ao grande salão, e Valen passou furtivamente pela porta. Filch estava prestes a impedi-la, mas quando percebeu que era Valen, o velho rosto enrugado imediatamente sorriu amplamente. Valen empurrou suavemente um pequeno peixe seco para a senhora Norris e entrou no grande salão. Oh Merlin, ela é tão suave! Neville disse com admiração. Naquele momento, ouviu-se um grito estridente vindo de dentro, e os estudantes no saguão de entrada congelaram por alguns segundos quando uma mulher baixa e gorda saiu. É Umbridge. Harry disse instantaneamente, ele tinha visto o quão condescendente essa mulher era e como ela foi levada para fora da escola em um estado miserável. Ele só não esperava ver essa mulher na escola novamente. Ele pensou que Umbridge havia sido expulsa do Ministério da Magia com a queda de Fudge. Bem, ela aprendeu a se manter discreta. Ron disse, e Harry entendeu o que ele quis dizer. Umbridge está vestindo uma túnica de bruxo verde clara e esticada que é visível, mas muito discreta em comparação com o rosa deslumbrante de antes. Filch, acabei de ver um rato grande. Umbridge disse em um tom tenso. O nome dela é Valen. Ela é o animal de estimação favorito do professor App. E ela não é um rato, ela é um pelúcio.
Filch comentou com descontentamento. O corpo de Umbridge enrijeceu quando ela percebeu a atitude mal-humorada de Filch e um sorriso doce imediatamente se acumulou em seu queixo largo e frouxo. Então é isso. Aquele amiguinho parece muito fofo. Você também gosta de gatos, Sr. Filch? Eu também os adoro, eu os amo tanto. Ela perguntou, apontando para a Sra. Norris que estava deitada aos pés de Filch, com a cabeça baixa enquanto mordiscava um pequeno peixe seco. Ela tem um nome, é Norris. Filch disse rigidamente. Umbridge fechou a boca. Naquele momento, Filch gritou de repente para a multidão, cuidado. Ele bufou e bufou para abrir caminho no meio da multidão, e os alunos ao seu redor imediatamente se espalharam para o lado, revelando um aluno do primeiro ano que estava ali sem saber o que fazer. Havia uma fatia mole de bolo do caldeirão presa no chão, a seus pés. Não pegue ainda. Filch gritou novamente e o aluno obedeceu quase imediatamente. Filch murmurou baixinho, só me causa problemas o tempo todo. Hehehe, manchando o castelo. Não toque nele, o chão. Deixe-me fazer isso, disse Filch com o rosto vermelho, apontando sua varinha exclusiva para a mancha restante no chão. Tergeu. Ele gritou a plenos pulmões. Os restos do bolo no chão desapareceram imediatamente e Filch sorriu amplamente enquanto dava um passo para trás em direção à entrada do grande salão. Umbridge ficou surpresa. Ela sabia que Filch é um aborto, mas agora ele é capaz de usar magia? E os clubes com nomes estranhos, o jornal? Ela sentia como se Hogwarts tivesse ficado completamente irreconhecível. Umbridge. Naquele momento, outro jovem saiu do grande salão. Professor Toft está pedindo para permitir a entrada do 6º ano. Umbridge olhou para ele. Eu estava prestes a mencionar isso, pequena Avery. A testa do jovem franziu imediatamente. Os sextanistas começaram a se reunir espontaneamente e Harry viu a caçadora Kate Bell se misturar à multidão, entrando no grande salão com uma expressão animada no rosto, saudando os 7º anos que haviam finalizado suas avaliações, onde a capitã do time da Grifinória, Angelina Johnson, estava com uma expressão radiante no rosto. Você fez isso? Kate perguntou enquanto passava por seu ombro. Angelina fez um gesto de positivo para ela. No grande salão, as 2 mesas do meio foram temporariamente transferidas para outro lugar e substituídas por 2 pequenos palcos circulares de madeira, espaçados cerca de 3 metros um do outro. Uma dúzia de bruxos adultos estavam perto dos círculos de madeira, e todos os 4 chefes de Hogwarts estavam presentes. Bom dia a todos. Viu que Vicroy se adiantou para falar, chamando a atenção de todos os sextanistas. Espero que você tenha visto o anúncio postado no hall de entrada antes de entrar. O Ministério da Magia está ocupado no momento, mas ainda conseguimos poupar alguns de nossa mão de obra para que todos os alunos de Hogwarts dominem a aparatação ou aparatação lateral, que é um requisito básico estabelecido pelo Ministério da Magia, já que a Sra. Bones acredita que isso efetivamente reduzirá as baixas. Hoje é nosso primeiro dia, então meus colegas e eu nos concentraremos em verificar seu progresso e a julgar pelo desempenho demonstrado pelos alunos do 7º ano. Vocês aprenderam muito bem. Tenho que agradecer ao professor da aula de defesa contra as artes das trevas deste ano por isso. Sei o quanto pode ser cansativo ensinar aparatação para outras pessoas. Então, ele acenou com a varinha. Alunos que dominaram a aparatação, ou pensam que dominaram, deem um passo à frente. E poderemos terminar esta parte da avaliação primeiro. Não faça barulho. Félix disse a Valen que estava em seu ombro. Estaremos apenas assistindo à diversão. Ele semicerrou os olhos quando Umbridge e Avery entraram relutantes do lado de fora do grande salão, e o olhar de Félix começou a brilhar um pouco. Capítulo 568 A avaliação do Ministério da Magia. No grande salão, os alunos da 6ª série ainda estão sendo avaliados. Todos eles tinham a base básica para isso, e mesmo de acordo com o procedimento normal dos anos anteriores, teriam começado a acessar a magia de aparatação nessa época. Mas por causa da aparição de Sirius, eles tiveram seu treinamento um pouco mais de meio ano antes do previsto. Então uma grande parte dos alunos se adiantou quando viu que Vicroy os questionou. Foi significativamente menos demorado para a equipe do Ministério da Magia apenas examinar o desempenho dos alunos em aparatação sem a necessidade de orientá-los, pois tudo o que eles precisavam fazer era apenas aguardar e registrar os resultados. Houve 2 pequenos casos de estragos durante os quais os alunos reagiram com bastante calma, principalmente porque já tinham visto isso com antecedência na aula de defesa contra as artes das trevas. A próxima etapa da avaliação é a aparatação Side-Alone, na qual a equipe do Ministério da Magia é responsável por trazer os alunos junto com eles para aparatar, e então verificar o estado físico dos alunos para ver se eles têm algum sinal negativo forte. Reações. É um fardo pesado para nós, disse Vilkit Vicroy, e cada pessoa precisa fazer uma pausa a cada poucas tentativas. Portanto, reservarei 2 dias para isso. Mas a ideia de que ainda restavam quase 1000 estudantes causou uma pontada de angústia nos corações dos funcionários do Ministério da Magia. Eu não teria que sofrer isso se não fosse Versed, Amos de Gore sussurrou. Depois que a maior parte do dia passou, a equipe do Ministério da Magia estava exausta o suficiente para que os 4 chefes de casa e Félix descessem e ajudassem. Mas depois de mais 2 sessões, algo deu errado do lado de Félix. Vilkit Vicroy veio rapidamente. Como você está se sentindo? Ele observou a expressão do aluno com atenção. Muito bem. Cormac Misselagem, que tinha um penteado curto, grosso e áspero, congelou por um momento e respondeu. Ah, isso não está bem. Vilkit Vicroy fez uma pausa enquanto seus lábios franziam. E por que não? Ele perguntou perplexo. Sem responder, Vilkit Vicroy olhou para Félix. Bem, Sr. App, sua aparição foi muito hábil, e o processo de movimento é quase livre de desconforto, o que não atende aos nossos requisitos de teste. Amos de Gore havia se mudado para o círculo de madeira oposto com um aluno do 6º ano, e a garota começou a vomitar antes que pudesse ficar de pé. Marieta, você está bem? Sua amiga Shoshan perguntou preocupada. Eu vomitei.
Marieta agarrou o círculo de madeira e vomitou enquanto o Sr. Diggory cobria o nariz e se afastava dela, e ninguém parecia querer chegar perto dela, exceto Cho-chan. Veja, tem que ser tão ruim assim para testar o impacto. Viu que Tvikrois disse, sem qualquer expressão extra no rosto, o que fez Cormac Selagem olhá-lo com respeito. Ah, isso é normal, não vai parecer estranho quando você ver mais. Então você quer que eu cause a reação mais forte possível? Félix perguntou com interesse e um arrepio percorreu a espinha de Cormac Selagem. Não precisa ser particularmente forte, viu que Tvikrois disse em um tom anormal. Perto do meio-dia, os sextos anos saíram com rostos entusiasmados enquanto trocavam comentários, e a equipe do Ministério da Magia anotou seus nomes e performances um por um, antes de deixar os quintos anos entrarem. Viu que Tvikrois repetiu o que havia dito antes no livro e em seguida, pediu aos alunos que se dispersassem uniformemente e esperassem que a equipe os carregasse enquanto aparatavam. Os chefes de casa caminharam entre os alunos para ajudá-los a se alinharem, e Ron levantou a mão enquanto viu que Tvikrois se aproximava deles. Tvikrois caminhou até eles, ele parecia magro e pálido como se uma rajada de vento pudesse derrubá-lo. Bem, estudante, qual é o seu problema? Bem, é assim. Ron olhou para Harry e perguntou. Eu só queria perguntar, já que dominamos a aparatação. Quando viu que Tvikrois franzir a testa um pouco, ele acrescentou apressadamente. Estávamos nos preparando para o torneio dos campeões, então, incidentalmente aprendemos a aparate, eu, Harry e Hermione. Viu que Tvikrois mostrou uma expressão de surpresa. Ele olhou atentamente para o rosto de Ron e depois para Harry. Oh, Merlin, sim, eu te reconheço. Eu vi você na filmagem, você é filho do Weasley, certo? Tive certeza disso quando vi o cabelo ruivo e as sardas, você foi bastante impressionante no fundo do lago. O rosto de Ron ficou vermelho, ele tinha acabado de passar a maior parte do tempo no Lago Negro lendo um monte de livros casuais, quebrando repetidamente no mesmo nível. Não percebendo suas emoções ocultas, viu que Tvikrois continuou. Eu encontrei seu pai Arthur Weasley algumas vezes. Infelizmente nunca conseguimos conversar mais do que uma saudação. Acho que está tudo bem. Perdão? Pessoal. Viu que Tvikrois bateu palmas enquanto todos olhavam. Vamos adicionar um pouco de diversão ao trabalho duro e dar as boas-vindas aos vencedores do torneio dos campeões, que trabalharam extraordinariamente duro para deixar nosso país orgulhoso. E a filmagem mostrou apenas uma pequena parte disso. Na verdade, eles também dominaram a aparição. Harry, Ron e Hermione foram colocados no centro das atenções. Oh, Hermione gemeu baixinho. Eu não estava planejando estar no centro das atenções agora. A voz de Ron tremeu um pouco. Acredite, eu também não esperava. Harry, você trouxe o Liquid Lac. Agora é a hora certa. Harry conhecia Ron muito bem para saber que ele estava balbuciando de nervosismo. Como eles poderiam beber o Liquid Lac enquanto todos assistem? Mas ele ponderou mentalmente se seria necessário carregá-lo consigo para todos os lugares, para não se deparar com uma situação inesperada semelhante e ficar desamparado. Os alunos e professores se reuniram ao redor deles, todos assistindo ao espetáculo com grande interesse. Eles sabiam que Harry podia aparatar, ele havia demonstrado isso ao lidar com o dragão, usando-o para se mover 2 vezes. Ron também a usou uma vez, e se Hermione também conhecia a magia, eles não tinham certeza. Bem, então por segurança, vamos deixar o Sr. Potter tentar primeiro. Viu que Tvikrois disse e então Harry foi puxado para perto de um círculo de madeira. Viu que Tvikrois o empurrou por trás e Harry quase tropeçou ao pular torto para dentro do círculo. Muito bem, por favor, prenda a respiração. A voz de Viu que Tvikrois soou de longe, mas a consciência de Harry estava toda focada no círculo de madeira. Ele está literalmente familiarizado com esse processo e o utilizou durante as férias de Natal. Ele organizou seus pensamentos e tentou com todas as suas forças ocupar o espaço do outro lado da sala. Ele apareceu do outro lado da sala de uma só vez. Muitos estudantes ficaram surpresos. Eles poderiam discernir uma comparação. A maioria deles não sabia que a equipe do Ministério da Magia tinha de fato aumentado deliberadamente o desconforto da aparição. Tudo o que sabiam é que o lançamento do feitiço de Harry foi extremamente suave em comparação com as explosões fortes feitas pelos bruxos adultos. E ele apareceu no centro do círculo de madeira a 3 metros de distância em um flash diante de seus olhos. No meio da multidão, Umbridge examinou Harry, e ela percebeu que ele estava realizando essa magia extremamente bem. Viu que Tvikrois, o instrutor profissional, também ficou um pouco surpreso. Você pode ajustar a posição em que aparece? Sr. Potter. Harry assentiu. Ele passou muito tempo durante o verão tentando imitar a tática do Professor Up. Embora ainda parecesse elementar comparado ao original, ainda tinha alguma semelhança com a tática do professor. Pelo menos Sirius não aguentou. Os alunos aplaudiram após uma longa pausa e vários membros do Frontline Low Cult aplaudiram Harry ruidosamente. A multidão ficou em silêncio e Ron viu que Tvikrois sorrindo e acenando para ele. Então ele se aproximou com os pés trêmulos. Quando Harry estava voltando, ele espremeu as palavras entre os dentes e sussurrou. Você precisa de um feitiço de devaneio de Neville? Ron sorriu rigidamente ao entrar no círculo de madeira. Viu que Tvikrois continuou, apresentando-o ao seu colega. Este é Weasley, seu irmão e seu pai trabalham no ministério. Você deveria conhecê-los. Arthur é muito legal. Eu o vi no elevador algumas vezes, e ele sempre iniciava a saudação. O irmão dele é o Workaholic. Eu acreditava que ele trabalhava no turno da noite há um tempo. Ron realmente queria mandá-lo calar a boca. Ele respirou fundo algumas vezes, tentando estabilizar suas emoções, seus olhos fixos no círculo de madeira ao longe. Bang. Ele apareceu no círculo de madeira. Ron tocou seu rosto rapidamente. Consegui? Sem queda de cabelo? E as sobrancelhas estão intactas? Ótimo. Ele sorriu de alegria.
Por fim, foi a vez de Hermione, que também conseguiu completar seu feitiço com habilidade, aparecendo exatamente onde deveria estar sem muito barulho. Os alunos aplaudiram em uníssono e ela recuou para a multidão com o rosto vermelho. Muito bom, exclamou Vilkit Vicroys. Muito bem, alunos. Eles demonstraram sua magia de maneira brilhante e aconselharei o Ministério a emitir certificados para eles com antecedência. Além disso, como instrutor profissional, devo corrigir uma coisa para evitar qualquer desnecessário equívocos de sua parte. Seus gestos de lançamento de feitiços não são o estilo padrão. O que você quer dizer? Cormac M. Selagem perguntou. Eles estão fazendo errado? Não, claro que não. Na verdade, eles fizeram isso muito melhor. Vilkit Vicroys estendeu as mãos. A coisa mais importante que os iniciantes devem lembrar ao aparatar são os 3 DS. Destino, determinação e deliberação. Fora isso, os gestos também são necessários. Nos ajudarão a dominar a aparatação, porque com eles, você pode visualizar facilmente. Vicroys caminhou até o círculo de madeira mais próximo, onde abriu os braços e girou graciosamente no lugar, e desapareceu em um turbilhão de vestes esvoaçantes, antes de aparecer em um círculo de madeira do outro lado. Simplesmente assim, mobilize sua magia e gire graciosamente. Essa é a maneira certa de fazer isso. Você está brincando comigo. Rony gritou. Vicroys olhou para ele com calma e Ron se encolheu ao murmurar. Desculpe. Está tudo bem, disse Vicroys. Estou apenas curioso para saber por que você acha isso estranho. A pessoa que lhe ensinou a aparição não lhe contou sobre esse gesto de lançar feitiços? Harry, Ron e Hermione imediatamente olharam para o professor Up no meio da multidão. O professor olhou para o teto e pareceu subitamente fascinado pelas decorações de velas acima. Draco Malfoy, que não estava longe, também tinha uma expressão de surpresa no rosto. Ele teve a mesma confusão quando estudou, mas o professor não mencionou nada e ele presumiu ter visto a informação errada. A professora MC Gonagal lançou um olhar severo para Félix. Quando a situação ficou clara, Félix deve ter omitido um passo bastante importante em primeiro lugar, fazendo com que Harry e os outros nem conhecessem o gesto comum de lançar feitiços usado por iniciantes, mesmo depois de aprenderem o feitiço. A professora MC Gonagal olhou para Hermione. Esse aluno deveria saber, mas os outros dois bem. Ela estalou os lábios e disse: Vicroys, podemos continuar a avaliação? Capítulo 569 Ajuda de Myrtle. Com certeza. Vicroys saiu de seu estado confuso. Então, a propósito, há algum outro aluno que gostaria de experimentar também? Eu sei que nas atuais circunstâncias especiais, alguns dos pais podem ter violado as restrições para sua segurança. O Ministério da Magia não vai fazer isso por enquanto. A mente de Harry vagou enquanto ele olhava para Malfoy, que havia se gabado há muito tempo de que o professor havia prometido a ele que lhe ensinaria alguns feitiços mágicos, incluindo a aparatação. Mas Malfoy não pretendia se destacar, e até o final, ele havia acabado de realizar a aparição acompanhada, sob a orientação do Senhor Diggory, com facilidade. Uma semana se passou em um piscar de olhos. A equipe do Ministério da Magia passou 2 dias classificando 1000 alunos de cima a baixo em Hogwarts e no final, menos de 100 alunos não conseguiram atender ao padrão. De acordo com Vicroys, estou realmente impressionado. Isso reduziu bastante nossa carga de trabalho. Se você tivesse vindo alguns meses depois, o número de alunos que não atendiam ao padrão teria sido ainda menor. Sirius afirmou não saber se deveria dizer isso com orgulho ou resmungando. A senhora Bones estava muito ansiosa ultimamente. Vicroys disse sem entusiasmo. O coração de Sirius acelerou e ele puxou Vicroys de lado e sussurrou. Eu sei de tudo isso. Trabalhei como assistente do ministro por quase 2 meses antes e tenho boas relações com Amélia. Ela me contou tudo sobre isso. As coisas não melhoraram? Infelizmente, eu também perguntei por acaso, disse Vicroys. O número de vítimas trouxas tem aumentado constantemente nos últimos tempos. Muitas delas só foram descobertas durante as investigações privadas do Ministério, e seus corpos foram roubados. Senhora Bones estava preocupado que você sabe quem pudesse estar tramando algo grande. Sirius franziu a testa. Quando ele abordou Félix para discutir o assunto, Félix parecia estranhamente calmo. Voldemort está agindo pessoalmente e parece ter planejado criar um lote de inferi. Devíamos detê-lo. Sirius exclamou bruscamente. Eu gostaria, mas, como acabei de dizer, Voldemort está cuidando disso pessoalmente, e ele não está utilizando as forças de nenhum comensal da morte. E você certamente não pode pegá-lo quando ele quiser ir embora, com certeza. O rosto de Sirius congelou e ele murmurou, algo precisa ser feito. Na verdade, fizemos alguns preparativos, provavelmente nos próximos dias, Félix disse, antes de se virar para Angelina Johnson, que estava sentada em um dos bancos do quintal, senhorita Johnson. Angelina se aproximou deles lentamente. Você precisa de mim, professor Up? Seus amigos estão olhando sem pressa. Sim, queria te lembrar que seu cabelo não é exatamente da mesma cor que eu vi antes. Félix afirmou calmamente. Angelina gritou e tirou um pequeno espelho de suas vestes e olhou para si mesma com atenção. É mesmo. Ela franziu a testa quando uma mecha de cabelo rosa muito chocante em seu rabo de cavalo ficou preta. Tonks? Sirius rosnou baixinho. Oi Sirius, faz muito tempo que não nos vemos. Angelina acenou para ele. Então aquele outro, não seria Remus, seria? Sirius ficou surpreso e olhou incrédulo para outra garota no banco. O que te faz pensar isso? Tonks revirou os olhos. Ele não está aqui. Ele precisa vigiar o Castelo da Espada. Essa é Emmeline Vance, e Kingsley e Olho Tonto Moody também estão aqui. Eles foram retirados das funções de guarda do Departamento de Mistérios. Sirius ficou boquiaberto desde quando? Ontem. Tonks disse alegremente. Nos 2 dias seguintes, Sirius fez um esforço extra para procurar alunos que estavam agindo de forma normal nas aulas e até ficaram um pouco paranoicos. Ele sempre sentiu que alguns alunos abaixo do pódio seriam Olho Tonto Moody, Kingsley ou mesmo Mundungus. Depois da aula, Harry, Ron e Hermione foram jantar no salão principal.
Sirius tem agido de forma estranha nos últimos 2 dias. Harry disse. Eu queria perguntar isso. Ron perguntou com um sorriso. Vocês jogariam frisbee quando estivessem sozinhos? Harry bateu suavemente nas costas dele. Oi, Neville, dissemos. Harry os cumprimentou e sentou-se na cadeira vazia ao lado deles. Dee e Simus pareciam estar pedindo a Neville para fazer alguma coisa, enquanto Dean disse ansiosamente, lance esse feitiço em mim novamente, aquele feitiço de devaneio, percebi que estou estudando com mais eficiência. O professor App me disse que esse feitiço não deveria ser abusado. Neville sussurrou. Não há nada de errado em usá-lo de vez em quando. Simus disse enquanto balançava a cabeça. Harry sabia sobre essa magia. Durante as férias de Natal, Ginny perguntou a Tonks sobre uma parte do treinamento de Auror, e quando as aulas começaram eles usaram isso em seu treinamento de frontline low-colt depois disso, o que não deu certo. A enorme quantidade de treinamento pesou sobre os membros, e nem todos se sentiam confortáveis com a repetição mecânica do lançamento de feitiços. Então Neville deu um passo à frente e gaguejou para apresentar um feitiço que havia aprendido. Harry ficou bastante chocado quando experimentou pela primeira vez o feitiço de sonhar acordado, uma réplica exata de uma magia astral cósmica que ele experimentou em seu cartão de convite dourado. Falando objetivamente, é claro, foi consideravelmente menos eficaz, principalmente porque a oclumência de Harry o lembrava de que tudo o que ele sentia era falso. Isso tornou a magia de Neville muito menos eficaz. Mas para os outros membros do grupo, a magia lhes proporcionou um batismo espiritual. Seus pequenos problemas não eram nada comparados à vastidão das estrelas. E aqueles que experimentassem essa magia seriam elevados por pelo menos um tempo. É um pouco como o amuleto que Cedric inventou, mas os dois métodos são obviamente diferentes, e eu prefiro este. Fred comentou. Voltando da memória do último evento do clube, Harry percebeu que alguém estava olhando para eles. Ele seguiu seus sentidos e olhou para o outro lado da mesa para ver 2 estudantes, um homem e uma mulher, sentados na mesa oposta. Eles pareciam ser um casal e quando Harry olhou para eles, eles sorriram baixinho para Harry. À noite, quando Harry, Ron e Hermione saíram da biblioteca, já era tarde e eles foram praticamente os últimos a sair. Os 3 estavam andando pelo corredor vazio e Ron amaldiçoava Snape e as tarefas que ele havia dado a eles alternadamente. Isso foi criativo, Harry pensou. Ron parecia ter encontrado uma utilidade real na aula de adivinhação. Eles podiam obter um fluxo constante de musas azaradas e malfadadas da aula e usá-las para desabafar sua raiva contra Snape. De repente houve um clarão diante de seus olhos e o fantasma de uma garota disparou diante deles. Murta! Harry murmurou surpreso, ele não a via há anos. Oh, são vocês. Myrtle também se assustou. Ela então se virou e estava prestes a flutuar para longe, mas então parou no ar como se estivesse petrificada. Ela se virou lentamente, seus grandes olhos esbugalhados olhando para eles por trás dos óculos grossos, brancos e redondos. E Harry não se sentiu muito confortável com aquele olhar examinador e ponderador que o lembrava de Malfoy. Vocês podem vir comigo? Ela continuou. O que você está falando? Ron murmurou. Estamos cansados depois de um longo dia colocando nossas tarefas em dia e agora só queremos voltar para a cama e dormir. Vocês e Draco são amigos, certo? Murta perguntou. Quem? Ron ergueu os olhos abruptamente. Draco Malfoy. Myrtle disse. Ele está com alguns problemas e não sei a quem pedir ajuda, mas certamente não posso procurar o professor. Isso pioraria as coisas. Ela continuou, flutuando e balançando em pleno ar. Ele não vai ser jogado no vaso sanitário, vai? Ron se animou. E isso também bloqueia sua casa? Rude! Myrtle gritou para Ron enquanto descia do ar. Ela então flutuou lentamente e cobriu o rosto timidamente. Mas ele está mesmo no meu banheiro. Harry, Ron e Hermione se entreolharam sem expressão. Myrtle desmaiou por um momento antes de se lembrar do que tinha que fazer e rapidamente os incentivou. Vocês vão ajudar ou não? O tempo está se esgotando. Quem diabos é que está demorando? Não quero ser pega no banheiro feminino. Ron murmurou em voz baixa. Você já esteve lá muitas vezes. Hermione apontou. Na verdade, eles estiveram lá mais de uma vez, passando um tempo considerável lá preparando a poção polissuco durante o 2º ano, antes de se mudarem para outro lugar quando Malfoy descobriu. Talvez, mas pelo bem de Malfoy. Ron hesitou, e eles olharam para Harry, esperando que ele tomasse uma decisão. Vamos dar uma olhada. Harry finalmente disse. Capítulo 570. O voto que foi forçado foi interrompido. Os 3 seguiram Myrtle e caminharam rapidamente em direção ao banheiro feminino. A boa notícia é que a biblioteca e o lavabo ficam no mesmo andar e não foi preciso percorrer muito caminho. Ao se aproximarem do banheiro, Ron perguntou abruptamente. Myrtle, como você conheceu Malfoy? Ouvi dizer que você tem o hábito de espiar o banheiro do monitor. Myrtle choramingou e cobriu o rosto ao passar pela parede. Harry e Hermione olharam para Ron, que encolheu os ombros. Estou genuinamente curioso. Apenas calha a boca. Hermione disse quando eles chegaram à porta do banheiro onde Murta normalmente assombrava. Harry ouviu com os ouvidos de lado por alguns segundos e sussurrou. Não consigo ouvir nada, devo ser protegido com um feitiço. Harry e Ron viraram a cabeça para Hermione, que rapidamente tirou sua bolsa de contas e remexeu por um momento, antes de tirar 3 orelhas extensíveis dela. Harry inseriu uma ponta das orelhas extensíveis cor de pele em sua orelha e jogou a outra ponta na direção da porta suja, que automaticamente passou pela fresta. Ótimo, espero que não haja nenhum tipo de feitiço anti-perturbação colocado aí, vou tentar. Sim, não há nenhum. Eles se acalmaram para ouvir com atenção. Uma voz rouca e espremida chegou aos seus ouvidos. O que há para pensar? Ou devo pedir ao nosso Senhor para dar uma ordem direta ao seu pai?
Draco, estamos no mesmo time, só precisamos de uma ajudinha sua. Hermione olhou horrorizada. É aquela mulher, Umbridge. O que ela está tentando fazer? A voz ligeiramente rouca de Draco Malfoy soou. Eu não vou fazer um voto. Eu não posso, o voto, isso vai me matar. Contanto que você não tente quebrá-lo, não haverá problema. Malfoy, você quer trair o senhor? Eu não. Não, a voz de Draco sumiu. Sua chance de sucesso é muito baixa para eu arriscar minha vida. Preciso pensar um pouco sobre isso. Entrarei em contato com você amanhã ou amanhã. Depois, vou perguntar ao meu pai. Lucius é um de nós, você certamente não acha que pode ficar de fora disso. Eu não esperava isso. Não há tempo para você perder, querido Draco. Se você não disser sim para sempre, eu denunciarei imediatamente, então pense por si mesmo o que acontecerá com seu pai então. Umbridge disse com uma voz doce, parecendo uma garotinha inocente, mas o trio dourado não pôde deixar de estremecer ao pensar em seu rosto grande e bolorento e na ameaça que ela estava fazendo no momento. Ó, o que devemos fazer? Hermione inclinou a cabeça para olhar para eles. O que ela quer dizer com voto? Aquele que matará pessoas? Harry perguntou calmamente. Meu palpite é que provavelmente é o voto inquebrável. Uma vez que você o insere, ele não pode ser alterado e só há uma consequência por quebrá-lo, a morte. Hermione disse calmamente, mas isso requer uma terceira pessoa para testemunhar. Com certeza, outra voz desconhecida falou. Parecia um jovem, basta assinar Draco. Deixe-me lhe contar um segredo, Dumbledore. Aquele protetor sangue ruim não viverá muito. Nosso Senhor está simplesmente ficando atento. Ele atribui grande importância a esta missão e nos pediu para concluí-lo a qualquer custo. Certamente você não quer ser o motivo do fracasso, certo? Um silêncio se seguiu lá dentro. O que devemos fazer? Hermione perguntou mais uma vez. Eles têm que ser parados, de alguma forma. Harry disse, levantando-se e apontando a varinha para a porta. Espere. Hermione disse, ainda não sabemos qual é o plano deles. É melhor deixá-los acreditar que foi um acidente. Ela pensou por um momento. Tenho uma ideia. Hermione. Mas Hermione já estava correndo para frente. Ela fez uma expressão de pânico e ficou andando de um lado para o outro na porta. Por que a porta está trancada? Ela murmurou para si mesma e parecia estar aumentando suas emoções. Com isso, ela sacou sua varinha, a Lomomora. O feitiço que bloqueava o som na porta foi quebrado e a porta do banheiro se abriu com um estalo. Todos nós arriscamos nossas vidas para chegar aqui. Porque você está? A voz impaciente do homem parou abruptamente. Olá, tem alguém aí? Estou com pressa para usar o banheiro. Quem colocou o feitiço na porta? Foi para impedir Myrtle? Hermione perguntou lentamente. Os poucos segundos foram prolongados demais e parecia que não haveria fim para isso. As palmas das mãos de Harry e Rony suavam enquanto olhavam atentamente para Hermione, temendo que uma varinha de luz verde brilhante fosse lançada de dentro. Era impraticável esperar que a outra parte tomasse uma decisão. Então Harry gritou sabiamente. Hermione, seja rápido, estaremos esperando lá fora. Sim, ainda quero trocar cartões de sapo de chocolate com Dean. Ron gritou atrás dele. A voz hesitante de Hermione disse. Espere, há um problema. Parece que tem alguém lá dentro. Você precisa de ajuda? Harry gritou a plenos pulmões. Finalmente a porta se abriu. Draco Malfoy apareceu com o rosto pálido. É só você, Hermione Granger. Malfoy. A voz surpresa de Hermione exclamou. O que você está fazendo no banheiro feminino? Vou contar ao professor. Cuide da sua vida. Este lugar está abandonado. Malfoy gritou em voz baixa. O que você está fazendo aqui? Onde estão os dois saltos? Potter e Weasley. Indo ao banheiro, é claro. Hermione disse com uma voz condescendente. Eles estão lá fora, ao contrário de você, fora do meu caminho. As conversas continuaram enquanto a voz implacável de Hermione dizia. Espere, vou contar ao professor, para que ele possa deduzir seus pontos e detê-lo. E vou contar a Filch também. Além de pedir a todas as garotas que mantenham os olhos em você, seu nojento, viu? Harry ouviu e elogiou secretamente Hermione em sua mente. Desta forma as pessoas lá dentro ficariam mais ou menos apreensivas e achariam difícil abordar Malfoy abertamente ainda mais. O cabelo amarelo claro e o queixo pontudo da silhueta de Draco gradualmente tornaram-se claros na escuridão, seu rosto suado e pálido, como se ele parecesse ter contraído uma doença grave. Uma Hermione enfurecida seguiu atrás dele. Draco Malfoy? Harry deixou escapar em um tom fingido de surpresa. Malfoy lançou-lhes um olhar severo e virou a cabeça sem dizer uma palavra. Hermione parou exasperada até que a figura de Malfoy desapareceu, e então ela perguntou em um sussurro calmo. Como foi? Incrível. Ron fez sinal de positivo para ela, e as pessoas lá dentro? Hermione balançou a cabeça levemente, indicando que ela não os tinha visto. Provavelmente escondido. Harry murmurou, a varinha em sua mão apontada para a porta escura do banheiro feminino abandonado. Hermione não tinha entrado totalmente agora. Teria sido terrível se ela tivesse caído sob a maldição Impérios. Ela não tinha certeza se conseguiria se libertar da maldição. Harry apontou sua varinha para Rony e para si mesmo, e sob o efeito do feitiço de desilusão, os dois imediatamente se misturaram à escuridão. Hermione também fez o mesmo, e eles recuaram lentamente, escondendo-se na escuridão. Depois de esperar em silêncio por 10 minutos, todos ficaram impacientes, então um leve movimento veio de dentro. Um brilho prateado brilhava na escuridão, parecia um gato, mas parecia um tanto fraco, e o patrono circulou por um momento, antes de se dissipar em partículas prateadas. Então uma mulher baixa e gorda se materializou e olhou em volta antes de sair correndo. Mas ninguém do trio dourado pronunciou uma palavra. Eles sabiam que devia haver outro lá dentro. Depois de outro momento, um jovem bruxo saiu de dentro e saiu com grandes passos.
Somente quando suas costas desapareceram o trio deu um suspiro de alívio. O nome desse homem é Avery, já o vimos antes no Ministério da Magia. Hermione sussurrou. Eles voltaram em silêncio, parecendo preocupados. O que aconteceu hoje foi mais do que eles esperavam. Eles obviamente estão tramando alguma coisa, é melhor contar ao professor. Hermione disse, ao que Harry e Ron assentiram. De repente a porta da sala de vassouras no térreo se abriu silenciosamente e 3 pares de mãos surgiram da escuridão para arrastar o trio para dentro. Eles reagiram quase instantaneamente. Harry lançou um feitiço de escudo humanoide e a barreira que se agarrava ao seu corpo inchou em uma bola em um piscar de olhos, empurrando as mãos desorganizadas para fora do caminho, e 2 espinhos escuros voaram para fora da bolsa de contas de Hermione e dirigiu-se para a escuridão emaranhado. Ron recuou e murmurou um feitiço, enquanto chamas brancas rapidamente se acumulavam na ponta de sua varinha. Somos nós, Harry. Uma voz muito familiar disse. O coração de Harry bateu forte quando ele olhou para a figura na escuridão e deixou escapar incrédulo Angelina? Entre. Angelina disse impacientemente. A porta da sala das vassouras se fechou atrás deles. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.